Olá, seja bem-vindo ao Poder do Seu Voto, um podcast promovido pelo Rotaract Clube de Matão com o objetivo de aproximar você, eleitor, dos candidatos que irão administrar a nossa cidade pelos próximos 4 anos. O nosso objetivo é facilitar o diálogo com esses candidatos através de um ambiente leve e descontraído, mas também sério e muito informativo. Nós queremos que vocês conheçam essas pessoas, suas propostas, suas visões de futuro, afinal o seu voto tem o poder de transformar a nossa cidade. A cada episódio nós receberemos um candidato e hoje nós estamos aqui com o Alexandre Decinck. Alexandre, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo. Eu que agradeço, Maria, a essa oportunidade muito importante do Rotaract Clube, do Rotary Clube de Matão, em nos proporcionar esse momento para que a gente possa aqui debater as questões, o nosso plano de governo, aquilo que a gente pensa para a juventude, enfim, muito obrigado. A gente que agradece. E para começar, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre você. Quem é o Alexandre Decinck? Bom, o Alexandre Decinck é nascido e criado aqui em Matão, né? Tem um irmão gêmeo, o André, que está aqui ao lado. E nós somos nascidos e criados aqui na cidade de Matão. Nós estudamos lá no Henrique Morato, no SESI, enfim. Depois eu fui estudar fora. Eu tenho 39 anos, sou jornalista, graduado, sou publicitário. Sou formado em administração, com pós-graduação em gestão de políticas públicas, em gestão de cidades. E conheço muito bem Matão. Fui vereador, exerci um mandato que me foi conferido na eleição de 2016, naquela oportunidade com 1.823 votos, fui o segundo vereador mais votado. Conheço Matão, vivo Matão. Tive alguns momentos que eu sei... porque a gente vai falar sobre isso, eu acho que daqui a pouco, quando o jovem quer buscar um pouco de oportunidade, ele acaba tendo que estudar fora ou buscar outras oportunidades fora. Quem aqui nunca pensou em fazer algo fora de Matão, ou buscar outras oportunidades profissionais, e assim foi comigo. Eu tive oportunidades de morar em algumas capitais do país, eu fui estudar fora, fui me especializar na minha área, mas vivo Matão, amo Matão, tenho uma filha que mora aqui em Matão, e nós estamos aí para poder contribuir para o melhor para a cidade. A gente sabe que você tem uma trajetória política em Matão já há alguns anos, Como você acha que a sua trajetória pode contribuir para o seu possível mandato? Maria, eu venho do movimento estudantil, Eu fui presidente da COESMA, Comissão dos Estudantes de Matão, venho lá da militância na UNE, da União Nacional dos Estudantes. Naquela época eu fui eleito em 2008, estava ali entrando na faculdade, enfim... naquela época nós lutávamos por transporte público para os estudantes. Hoje, se Matão tem um transporte que não é mais público, porque ainda os estudantes têm que pagar ali uma porcentagem, mas nós ficamos ali 8 anos ali. Eu fiz 2 faculdades e na COESMA nesse período todo. Depois meu irmão se tornou presidente, também estava estudando. E a gente lutou naquela oportunidade para o transporte dos estudantes. Então a gente... era a COESMA que entregava a carteirinha, trocava com alimentos, e aí fazia a gestão das linhas, e fazia a gestão dos pontos, e fazia os horários, enfim. E aí eu fui conseguindo construir uma bagagem, porque você começa a conhecer a realidade das pessoas. Eu fui aquele estudante que ia para a faculdade sem tempo de poder comer, e depois chegava lá e às vezes tinha que comer uma coxinha rapidinho, tomar uma Coca-Cola, porque trabalhava e aquela coisa. Olha, se toma banho ou se janta, Depois chega em casa, come um miojo. Então, assim, eu vivia toda essa situação. E isso foi me dando uma bagagem para conhecer melhor a situação da cidade. Nós fomos construindo. Eu disputei a minha primeira eleição em 2008 como suplente, depois eu ganhei... eu cheguei a assumir 2 ou 3 vezes, mas como suplente de vereador, na época pelo Partido Verde. Aí depois, a eleição de 2012 eu não disputei, uma decisão pessoal. Depois, a eleição de 2016 eu disputei. Então, assim, eu acabei que depois eu conhecia já a questão dos estudantes, a demanda da juventude na época. Depois nós fomos trabalhar em outras áreas, Trabalhar na área de geração de emprego, aí eu fui me especializar em gestão de políticas públicas, então depois fui conhecer sobre o meio ambiente, fui conhecer sobre saneamento básico, fui poder entender a dinâmica do orçamento do município, e aí a gente foi começando a construir bagagem. Eu cheguei para essa eleição de 2024, minha família brigando, não se envolva nisso, porque hoje eu trabalho com gestão de contratos públicos na área de saúde, eu me especializei nisso. Então, para você ter uma ideia, 12 cidades da região, sou eu quem coordeno a área de saúde. Então, Santa Ernestina, um exemplo. Os médicos que atendem a Prefeitura de Santa Ernestina, a especialidade, são médicos contratados pela empresa que eu trabalho, então eu faço a gestão desses contratos.
Então, e aí saí, mas assim, sempre com aquela vontade de poder trabalhar por Matão, de poder trazer aquilo que eu conheci fora de Matão, né? Graças a Deus eu tive oportunidades incríveis de poder morar em Maringá, morei em Londrina, morei em São Luís do Maranhão, lá no extremo do país, conheci Belo Horizonte, enfim, conheci muitas capitais, e isso me deu uma bagagem para poder trazer aquilo que a gente conhece, mobilidade, transporte público, meio ambiente, para a cidade. Então, a nossa candidatura nasceu nesse propósito, né, de poder compreender que nós podemos apresentar um projeto diferente de ficar discutindo ideologia, de ficar discutindo coisas que a gente não quer. As pessoas querem que a gente resolva os problemas da cidade. Sim, exatamente. Acho que um ponto importante que você tocou e que é muito atual é o meio ambiente e principalmente a questão das queimadas que vem acontecendo. A gente vê os efeitos das mudanças climáticas ao redor do mundo, Matão não é diferente. Mas como você acha que a gestão pública pode atuar de forma a ajudar Matão a enfrentar esses desafios e tornar a cidade mais resiliente? Maria, primeiro, colocando as pessoas que conhecem nos seus devidos lugares. Então, assim, eu não sou uma pessoa... Porque eu tenho certeza que você está se preparando, ou já se preparou, todos aqui, os jovens aqui, de certa forma, estão se preparando para poder ocupar um lugar no mercado de trabalho, senão já ocupam, né? Então, o que eu percebo na área de meio ambiente em Matão hoje? Hoje nós não temos pessoas, e aqui não é uma crítica pessoal, uma crítica pontual, de gestão, de governo, que são preparadas para ocupar cargos que estão ocupando. Eu, recentemente, se você olhar minha rede social, no meu Instagram, no meu Facebook, há 2 semanas atrás, eu e o meu vice, que está aqui também acompanhando, Fábio Rondani, a quem eu agradeço pela presença, nós estávamos passeando pela cidade. De vez em quando a gente sai, vamos passear. E nós nos deparamos com uma situação muito lamentável. E qual situação é essa? Foram cortadas mais de 100 árvores às margens do Rio São Lourenço, há 3 semanas atrás. Ali próximo do pátio do Citrosuco, foram cortadas essas árvores. E eu fui pessoalmente com o Fábio lá, e você percebe que essas árvores elas não estavam doentes. Ah, mas essas são árvores que invadem o ecossistema, que não pode... Aí eu fui buscar um biólogo, uma pessoa que é um amigo nosso, um biólogo, falou, não, você não precisava cortar essas árvores. Se você tivesse alguém que é biólogo, que é da área, na Secretaria de Meio Ambiente, alguém que entenda da área, ela vai conseguir recuperar aquilo ali sem ter que sacrificar a árvore. Se você passar naquele entorno, né, Fábio, onde nós estivemos, da Citrosuco ali, próximo do pátio, você vai perceber que mais de 100 árvores foram cortadas ali dentro de 2 ou 3 semanas, árvores sadias. Você vai ver, você vê o tronco delas. Eu estive lá pessoalmente. E aí eu fui descobrir qual foi o motivo disso. Ah, alguém deu um laudo que tem que cortar. Mas quem deu esse laudo? Alguém que é da área? É biólogo? Alguém que entende de engenharia ambiental? Alguém que se preparou? Não. Mas ele pediu para cortar, que estava atrapalhando aqui o rio, a margem do rio. Então, assim, o que eu penso sobre o meio ambiente? Tá? Nós temos que criar políticas públicas de meio ambiente, mas nós temos que ter pessoas... O governo tem que ter pessoas técnicas que se prepararam, que fizeram graduação, que fizeram especialização naquela área, para não fazer besteira, porque eu atribuo isso. Eu tenho muita chateação. Eu passei de novo ali naquela região esses dias e me chateou muito, porque toda vez que eu passo ali, eu percebo que, e vocês podem passar lá também, nós temos mais de 120 árvores que foram cortadas. Quando você fala que, poxa, vamos preservar as árvores, quando você fala sobre meio ambiente, quando você fala, não, nós temos que plantar árvores. E por quê? Porque alguém deu um laudo, aí eu fui perguntar, ninguém sabe, quem assinou, o secretário não é da área, ele não é engenheiro ambiental, ele não é biólogo, assinou lá, não tem que cortar, então vai lá e corta. E foi isso que aconteceu. Então, eu penso o meio ambiente assim, né? Você tem que ter políticas públicas, nós temos que trabalhar a educação ambiental. Então, hoje nós temos uma área na cidade, que é aquela área da Matinha do Bosque, eu moro próximo dali. Aquela área tem árvores centenárias. Aquela área está abandonada. Aquela árvore tem... Eu vi, outro dia eu estava passando ali, eu caminho aquela região, tem os macaquinhos que vão lá, eu estava falando com o zelador, mas não tem alimento para eles, não tem nada. Então a gente tem que criar políticas públicas para isso. No meu plano de governo, eu pretendo recuperar aquela área da Matinha do Bosque e ali implantar um parque ambiental, onde você vai trabalhar educação ambiental. Você tem que ter um viveiro de mudas ali, você tem que fazer parceria com as escolas. Eu conheci um projeto muito bacana em Curitiba, no ano passado, quando eu morei em Curitiba, fazendo a minha especialização, a minha pós-graduação em gestão de políticas públicas, e lá eu conheci um lugar que chama Passeio Público.
Vocês podem pesquisar o que é esse lugar. Esse lugar é um lugar da prefeitura, mantido pelo poder público, e lá você tem viveiro de mudas, você tem educação ambiental, você pega as crianças, você traz as crianças, você mostra a importância de se preservar o meio ambiente, você mostra para as crianças a importância de se cuidar. Então, assim, foi muito bacana, eu conheci essa experiência e eu falei, poxa, eu passo no Matinho do Bosque, aí vejo as pessoas jogando lixo, jogando resto de sofá, jogando garrafa, né? Eu brincava com o meu irmão que está aqui, nós tínhamos lá uma mina, né? Não sei se vocês conhecem ali, mas aquilo, tinha uma mina lá dentro da matinha, aquela mina jorrava água e você ia lá e tomava aquela água. Hoje a mina, ela está... Nem sai, né, André? Nem sai mais água dali. Então, assim, mas por que isso? Porque não se cuida do local. É um local dentro da cidade. Então, ali, no nosso plano de governo, isso está aí, a gente pretende implementar em relação ao meio ambiente a questão de um parque para poder trabalhar a educação ambiental. Paralelo a isso, né, falando de meio ambiente, eu também fiz um estudo, Maria, sobre a questão da reciclagem. Né? Eu acho muito importante porque eu conheci projetos magníficos no país sobre a questão da reciclagem. O que eu percebo? Né? Eu tenho um candidato a vereador, que é o Henrique, que é do nosso partido, e eu converso muito com ele. E ele é da área, ele tem um depósito que ele trabalha com a compra e venda de reciclagem. E não existe política pública em Matão hoje para reciclagem. Esses depósitos, eles fazem um trabalho extremamente fundamental. Ele tira das ruas, por semana, aproximadamente 12 toneladas. Olha só, de 12 a 15 toneladas de material que estariam aí jogados nas ruas. Ele tira das ruas e não tem política pública para isso. Entendeu? Então eu conversei com ele esses dias atrás, não tem política pública de incentivar. A nossa coleta seletiva hoje que nós temos aqui, desculpa que eu vou dizer, mas é conversa para boi dormir, porque ela não funciona como tem que funcionar, de fato. Acho que a própria questão da coleta seletiva é uma próxima pergunta que eu te faria. Então, ela não abrange toda a cidade, né? Então, eles têm que fazer porque existe uma lei federal que hoje obriga os municípios a fazer a coleta seletiva. Eu não me lembro agora o número da lei, mas existe uma lei federal que obriga os municípios a fazer. Em cidades maiores, por exemplo, Araraquara, funciona bem. Porque lá, se você colocar o lixo, se você pegar lá, separar o lixo orgânico, resto de comida, ou se você pegar, por exemplo, o alumínio, a latinha ou o plástico e colocar junto, você toma multa. Aqui não. Aqui não existe uma política pública. Você tem uma cooperativa que não recebe incentivos e não é culpa deles, né? E você não tem esse incentivo. A coleta seletiva tem que funcionar de fato. Então as pessoas têm que ter lá, elas têm que receber a sacolinha amarela é para alumínio e para plástico, a sacolinha verde é para aquele material, a outra é para lixo orgânico. Tem que incentivar. Né? Você tem que criar dentro dessa premissa, na minha opinião, política pública que incentive as pessoas a fazerem isso também. Então tá bom. Em Maringá tem um projeto muito importante que eu conheci, Maria. E lá é o seguinte, as pessoas que elas, de fato, elas fazem a coleta seletiva, elas recebem incentivos fiscais quando elas vão pagar o IPTU. Entendeu? Então, assim, você lá entregou... Lá você tem incentivo em relação à energia elétrica da própria Sanepar. Então, a Sanepar, ela incentiva. A Sanepar, aqui é a nossa CPFL, né? No Paraná, a Sanepar. Ela incentiva que você entregue lá o seu lixo para a coleta seletiva e você vai ganhando pontos. Eles têm um cartão e você vai ganhando pontos. E aí, depois você tem lá um desconto na sua energia elétrica. Então, você tem que criar políticas públicas para isso. Né? Não é falar assim, não, pega um caminhão aqui e vai sair recolhendo. Nós vivemos aqui recentemente, em Matão, eu acompanhei, um caos no centro da cidade relacionado a papelão. Por que papelão? O papelão ele custava, vou dar um exemplo para vocês aqui, 75 centavos o quilo, para aquele que vai comprar. Da noite para o dia ele passou a custar 8. Então ninguém comprava o papelão. O que aconteceu? Aqui no centro de Matão, Maria, nós vivemos um caos. Por quê? Porque a gente tinha muito papelão, ninguém pegava porque o preço não é atrativo, o comprador não compra, e aí aconteceu, a gente pegava um iluminado, né, Fábio? Tem que ser um iluminado, que ia lá e começava a tirar fogo. Entendeu? No centro da cidade, isso aí foi até motivo de reportagem. Então o que acontece? A coleta seletiva ela tem que funcionar, mas ela tem que funcionar desde da política pública do reciclador, do catador que vai lá na ponta pegar, você tem que incentivar, você tem que trazer. Na maioria das vezes são pessoas que têm estado de vulnerabilidade,
São usuários de droga, ou são pessoas que estão ali com problema de alcoolismo, ou estão nas ruas. Então, você também, paralelo a isso, você também tem que criar política pública para trazer a pessoa aqui, tentar recuperar ela. Né? Então, assim, eu penso que é muito importante, é um projeto, está no nosso plano de governo também, mas criar uma política pública que funcione. Né? Falar assim, vamos fazer aqui só para falar que nós temos. Não, tem que funcionar. Né? Se eu tenho que trabalhar a política pública da coleta seletiva com a assistente social. Então, eu conheci, Maria, pessoas, por exemplo, aqui no Quarto Centenário, uma mulher, eu conheci ela, Dona Joana, não esqueço essa moça. Ela tem 74 anos. Né? E ela saía coletando reciclagem, com um carrinho de bebê, que ela adaptou com uma caixa. Né? Eu conheci ela acho que 2019. Hoje, infelizmente, ela não está mais entre nós, eu conheço a família, mas a história dela me marcou muito, porque era uma senhora com 70 e poucos anos, ela tinha ali uma pensão muito pouca, e aí ela fazia o quê? Ela saía recolhendo reciclagem para complementar a renda, ajudar os filhos, enfim. Ela usava fraldas geriátricas para fazer isso. Né? E aí um dia ela me ligou. Ela pediu a minha presença lá, e eu não sabia por qual motivo. E aí nessa presença, eu fui até a casa dela, eu conheci a família, e aí chegando lá, ela tinha tomado uma multa de R$500 da Prefeitura de Matão, porque ela armazenou papelão e plástico na calçada. Uma senhora de 74 anos, que vive em estado de vulnerabilidade, que está ali com um carrinho de neném adaptado com uma caixa, pegando reciclagem para ajudar a família, nem estava nisso, coitada, mas que tomou uma multa de R$500 porque ela armazenou material reciclagem na calçada. O que eu penso sobre isso? Né? Você tem que ir lá, você tem que orientar. Se não pode, se os vizinhos estão reclamando, vamos tentar criar uma política pública, vamos tentar vir aqui, vamos criar um ecoponto. Acontece muito, por exemplo, eu tenho algumas... Londrina, no Paraná, que eu também conheço. Em Londrina, a prefeitura ela tem uma área que são para os recicladores, para que eles não fiquem armazenando esse material nas casas, incomodando os vizinhos, às vezes com animais peçonhentos, alguma coisa. Então ela tem um espaço onde cada um tem o seu material guardado como se fosse um ambiente. Então, assim, tem muito projeto bacana, entendeu? E eu falo, Maria, que assim, a gente não precisa inventar a roda. Se você copiar a roda está funcionando bem, por que não trazer para a cidade? Acho que você tocou num ponto legal também, que é sobre incentivo, né? Incentivar as pessoas que trabalham na coleta seletiva, o próprio cidadão que vai fazer a separação, né, de todo o material, mas falando um pouco sobre incentivo às empresas. Vocês pensam em ter algum incentivo para as empresas adotarem políticas mais sustentáveis também? Com certeza. As empresas elas são um ponto muito importante em relação a isso. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos um amigo que tem uma empresa, que inclusive meu irmão trabalha, em que ele não tem incentivo nenhum quando o resíduo que sobra lá é papelão. Né? E ele não tem incentivo nenhum em fazer esse papelão chegar na ponta. Né? Ele não tem incentivo fiscal, ele não tem incentivo de nada para fazer isso. Então, se você faz um projeto de lei, e aí nesse projeto de lei manda para a Câmara, né? Porque aí como eu fui vereador e fui presidente da CCJ, eu entendo o caminho. Né? O prefeito não pode chegar lá e falar, não, eu vou a partir de hoje a empresa que entregar o resíduo que ela tiver para uma entidade ou para uma cooperativa, ela vai ter 10%, 5% de incentivo no seu, vamos dizer assim, no seu ISS, Imposto sobre Serviço. O prefeito ele não tem essa prerrogativa, mas ele tem o caminho de mandar para a Câmara um projeto para falar assim, olha, a empresa que incentivar práticas de sustentáveis dentro dela, ela vai ter 5% de desconto no ISS. Ele consegue, a Câmara autoriza, ele consegue. Então, tudo vai na ponta. Né? Então, e aí eu tenho certeza, Maria, aqui em Matão, nós temos muitas empresas que elas já fazem um trabalho sem ter incentivo. Mas se nós incentivarmos com política pública, com isenção fiscal, eu tenho plena convicção de que a gente avança muito mais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Né? O município de Matão, nos últimos anos, ele ganhou o selo Município Azul. Então, para você chegar nesse patamar de município azul, você precisa atender vários critérios. Você precisa atender metas. Então, assim, você não chega no selo azul sem metas, se o município, se a prefeitura não atingir metas. E atingiu. A atual gestão abandonou esse projeto. Então, esse selo ele é fornecido pelo governo do Estado,
Então, o governo do estado, ele reconhece Matão, ele reconheceu pelo menos, nós estamos em 24, 21 e 22. Não, 19 e 20. Né, esse governo começou em 20. Os últimos 2 anos do governo anterior. Ele reconheceu Matão como município com selo azul. O que é isso? É como se fosse um ISO de uma empresa. Quando você vai no governo do estado, lá na Secretaria de Meio Ambiente, tenta trazer projetos ou tenta trazer recursos para a área de meio ambiente. A atual gestão, infelizmente, abandonou isso. Então, hoje, Matão não é selo azul. Ela já foi. E o que isso interfere? Interfere em você buscar incentivos, inclusive do próprio governo do estado, para as empresas. Né? Então, nós pensamos em resgatar esse selo azul no governo do estado, para que as empresas, para que a cidade possa começar a receber recursos. É a mesma coisa de quando você declara uma... Vamos dar um exemplo aqui. Né? A gente tem as instâncias turísticas. Ibitinga é uma instância turística porque ela recebe muitos turistas para comprar bordado. Né? E a Canga é uma instância turística. Então, essas cidades elas recebem incentivos por serem instâncias turísticas, porque elas são declaradas instâncias turísticas. O que acontece? Matão tinha esse selo, e esse selo, através desse selo azul, inclusive aqui eu quero registrar, e isso muito graças ao trabalho do ex-secretário de Meio Ambiente, o Marcos Nascimento, Marquinhos Nascimento. Ele fez um trabalho extraordinário na secretaria, e ele trouxe esse selo para Matão, e aí abandonaram. Então, assim, não existe hoje política pública do próprio governo do estado em Matão para incentivar empresas, incentivar negócios que vão lá e trabalham em sustentabilidade. Esses incentivos para as empresas, por exemplo, você colocou isenção fiscal, dentre outros, é algo que vocês pretendem fazer no governo? É o nosso plano de governo. Por exemplo, eu tenho um projeto que é o IPTU Verde, que aí você adequa as empresas, adequa as pessoas, né, que têm seus imóveis. Incentivando política pública na área de meio ambiente, evidentemente que a pessoa tem lá o seu desconto no IPTU. E isso funciona em várias cidades. Né? Eu não estou inventando nada, eu estou copiando coisas que deram certo em outros lugares. E eu não tenho vergonha de dizer isso, entendeu? Porque você tem que incentivar. Então, quando você incentiva a política pública, aí você pega lá a empresa, ela vai pagar um valor, mas se você incentivar que essa empresa... Por exemplo, nós temos hoje uma empresa aqui em Matão, eu vou dizer o nome dela, que é Citrosuco. Uma empresa que está dentro da cidade. É uma empresa que usa muitos recursos naturais. Né? É uma empresa importante de negócios. Foi uma das empresas que mais paga imposto em Matão. Então ela é importantíssima, né? Nós não podemos dizer sobre a importância da Citrosuco. Mas a Citrosuco, até alguns anos atrás, ela tinha um projeto que hoje, infelizmente, eu não sei se foi por falta de apoio da prefeitura, ela tinha um projeto importantíssimo na área ambiental. E funcionava muito bem. Então, o município tem que ser parceiro dessas empresas. Né? Tem que ser parceiro, tem que trazer a Citrosuco, tem que trazer a Marquesan, a Baldan. Fala, vem cá, vocês usam recursos naturais, vamos lá, vamos criar viveiro de muda, vamos incentivar as crianças, vamos trazer palestras, vamos ajudar, vamos trabalhar educação ambiental. Então, essas empresas, e eu tenho certeza, eu converso com presidentes de empresas, eles estão aptos e eles estão abertos para fazer parcerias. Mas o município precisa oferecer, né? Vem cá, Citrosuco, vamos aqui. Tem iniciativa. Né? E tem que ter projeto. Porque quando você chega com um projeto e fala assim, quero que funcione dessa forma. Aí você pega o CEO da empresa e fala assim, não, beleza, eu gostei disso aqui. E eu vi várias vezes isso. Né? Muitas empresas, Maria, elas querem ajudar na área ambiental, mas elas não avançam por quê? Porque não parte da própria gestão incentivar que elas sejam parceiras. Com certeza. Ainda sobre o meio ambiente, acho que um problema sério que a gente tem enfrentado atualmente são as queimadas criminosas. Né? E apesar de ser uma questão de segurança, como você acha que o município pode atuar de forma a coibir essas ações? Ou vocês pretendem ser atuantes em relação às queimadas criminosas? Com certeza. Eu vejo que esse problema das queimadas, Maria, é um problema de âmbito, eu vou dizer assim, de Estado, né, ou até de nacional, porque a gente vê que aconteceu em vários lugares, em várias situações ao mesmo tempo. Né? Aqui em Matão, recentemente, e aí eu sou assim, eu não torço para que as coisas deem errado, né? E eu sei reconhecer quando algo é legal, bacana. Nós tivemos recentemente as câmeras de monitoramento que foram implantadas. Nós sabemos que hoje Matão é uma cidade monitorada por câmeras. E nós tivemos ali pelo menos 2 ou 3 situações que eu tive conhecimento que inibiu o fogo, porque essas câmeras elas registraram pessoas que estavam indo lá ou ali e princípio de incêndio. Então assim, eu penso que você tem que trabalhar a prevenção
E como é que é a prevenção? É educação ambiental. Eu vou falar para as pessoas, olha, se você pegar e jogar uma bituca de cigarro ali, vai queimar e aquilo ali vai tomar uma proporção muito maior. E eu penso que você tem que trabalhar também o monitoramento. Né? Tem que monitorar algumas reservas, por exemplo. A nossa família tem um sítio próximo de Mutuca. O meu irmão, nós estávamos numa agenda, meu irmão falou assim, eu não consigo passar lá, não pude passar com o carro porque estava pegando fogo. E aí a gente foi conversando com as pessoas, não, mas ninguém foi lá e jogou fogo, foi alguém que pegou uma bituca de cigarro e jogou a bituca de cigarro ali. Então, também é importante você inibir, né? É importante você monitorar, mas é importante você trabalhar também a questão da educação ambiental. Né? Mostrar para as pessoas, olha, se você jogar... Eu falo de Curitiba, porque eu amo Curitiba, né? Uma cidade que eu aprendi a gostar, porque lá se você circular no centro da cidade, você descascar uma bala, jogar um papel, ou pegar um cigarro e jogar no chão, o curitibano te olha assim e fala assim, não faça isso. Ou quem já... Então, assim, ele preza pela cidade. Então, em algumas queimadas, eu conversei com um especialista. Ele falou, não, isso aí é bituca de cigarro, que a pessoa está andando no carro, ela joga no acostamento, aquilo ali está calor e o mato está seco, aquilo ali. Então, assim, é trabalhar educação ambiental. Eu vou falar por Curitiba, porque eu desafio quem anda no centro de Curitiba e encontre bituca de cigarro no chão. Não tem. Por quê? Porque as pessoas recebem... é cultura, mas elas também têm educação ambiental. A cultura tem que ser criada em algum momento, né? Justamente. Mudando um pouquinho de assunto, mas acho que é uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer, que é em relação aos animais abandonados. A gente vê muitos cachorros na rua, muitos gatos na rua, e é o próprio canil municipal. A gente sabe que o canil enfrentou alguns desafios, tanto com a questão das queimadas, mas também enchente. Então, eu queria saber se vocês têm projetos voltados aos animais e ao canil de um modo geral. Primeiro, Maria, que na minha visão o canil precisa sair daquele local. Tá? Aquele local ali já está defasado para a questão do canil. Eu conheço o local, eu já estive lá algumas vezes. Né? Ele houve durante um período um local. Aquele local ele foi um local agradável, que atendeu a demanda, hoje não atende mais. Né? Aquele local ali, toda vez que tem uma chuva forte, a gente fica com medo se aquilo ali vai encher e vai atingir os animaizinhos, né? A gente sabe isso, as pessoas comentam. Nós temos uma rede de apoio das entidades muito forte. Né? A gente sabe que Matão tem uma rede, né? E aqui eu não vou conseguir enumerar o nome das ONGs que participam aí, eu conheço algumas pessoas, né? Os protetores, né? Aquelas pessoas que vão ali, que incentivam, que fazem. Então a gente tem uma rede muito forte. O que nós precisamos hoje, na minha opinião? Né? Nós temos que ter uma secretaria. Nós temos que ter, aliás, um departamento dentro da secretaria para trabalhar a política pública relacionada aos animais. Porque a gente percebe o seguinte, né? O governo anterior, e aqui também, como eu costumo dizer, né? Eu costumo dar a César o que é de César. Né? O governo anterior, ele fez uma política pública para animais muito bacana, muito interessante. Ele pode ter errado em várias questões, mas nos animais ele avançou demais. Isso não é... O ex-prefeito tinha um carinho enorme por animal, né, tem até hoje. Então ele tinha uma política pública, comprava vacina, fazia castração, e tem toda uma situação em contratar veterinário. O atual governo cortou em 90% o recurso para essa questão dos animais, para o cuidado dos animais. Cortou, simplesmente cortou. Então nós temos que ter hoje, na minha visão, também está no meu plano de governo, a criação de uma secretaria que tem um orçamento próprio, que vai trabalhar em parceria com essa rede. E paralelo a isso, Maria, nós também temos aí dois projetos que eu acho que são importantes e eu gostaria de ressaltar aqui. Primeiro, a criação de uma UPA para os animais. Né? Uma unidade de pronto atendimento para os animais que eventualmente sofrerem aí algum tipo de atropelamento ou que infelizmente estão doentes. Por quê? Eu sou muito procurado, Maria, por pessoas, às vezes na rede social, sou muito procurado por pessoas que, às vezes, ela tem lá um animalzinho, ela até traz para a casa dela, mas o animalzinho ficou doente, ela não tem condições de pagar um veterinário. Com 300, 400 reais, ou cuidar daquele animalzinho. O que a gente tem que criar? Nós temos que ter uma UPA para os animais, uma UPA para que possa cuidar desses animais em eventuais emergências, e nós temos que ter também, na minha opinião, e isso tem recurso para isso, Matão tem orçamento para isso, criar, né, um castromóvel. Então, eu também conheci esse projeto fora daqui, esse projeto funciona muito bem em Maringá. Esse castromóvel, ele tem ali toda uma estrutura de uma clínica de castração e ele visita os bairros. Então, porque você tem que trabalhar essa questão também, você tem que acompanhar essa questão aí da quantidade de animais de rua, né? E como é que você faz isso? Castrando. Não tem jeito, né? Então, você faz a castração, que aí você vai conseguir essa população de animais nas ruas, você vai conseguir, pelo menos, ter esse controle.
né? E eu acompanhei muito isso funciona muito bem em outras cidades. Não é uma estrutura grande, é um micro-ônibus que tem uma estrutura adaptada ali, né? As famílias vão... Porque as famílias pobres, né, as mais carentes, elas não têm condições, às vezes, de pagar castração. Aí você entra numa fila, as ONGs fazem um trabalho, elas têm que vender coxinha, vender rondelli, vender rifa, vender pizza para poder juntar dinheiro para pagar a castração, né? E a gente entende que tem dinheiro para isso, tem dinheiro para a prefeitura ter política pública para trabalhar a castração, e no nosso plano de governo também está a construção de um novo canil, que não é ali onde está, né? Nós temos uma área hoje no Parque dos Laranjeiras muito importante da Prefeitura de Matão. Aquela área não é uma área urbana que fica dentro da cidade ali, é uma área que no final de José Gonçalves, terminando, você passa José Gonçalves, no final de José Gonçalves, você vai passar ali, você tem o Bom Jesus, né, para quem vem, ali o Esperança, né, o Laranjeiras, o Novo Mundo atrás ali, o Vale do Sol, atrás ali tem uma área da prefeitura. Naquela área, nosso plano de governo pretende e compreende construir um canil municipal. Não vai incomodar ninguém e eles vão estar bem guardados. Perfeito. Mudando um pouquinho de assunto agora, mas acho que é um tema que você entende bastante, que é a questão da saúde. Hoje muito se fala sobre a construção de uma UPA e também de um AME em Matão. Então eu queria saber se no seu governo há previsão de uma construção como essa. Maria, eu falei isso recentemente no debate, que a cidade evoluiu, a nossa cidade ela cresceu, né? Hoje nós temos que 90% da saúde de Matão está nas mãos do Hospital Carlos Fernando Malzone. O Hospital Carlos Fernando Malzone tem uma história fantástica, né? Nós tivemos aí grandes empresários na época, não é da minha época, mas eu acho que pode ser da época do Fábio. O GEMA, o grupo empresarial matonense, o GEMA ele construiu o hospital, ele remodelou, nós fomos referência por muitos anos. Só que a cidade cresceu, né? A cidade avançou, a cidade cresceu, e hoje nós compreendemos que Matão precisa ter uma UPA, uma unidade de pronto atendimento de emergência e urgência. Hoje Matão precisa ter uma AME, né? Com atendimento médico com especialidades. E aqui eu não quero falar sobre Taquaritinga, porque gosto de Taquaritinga, tenho muitos amigos, mas o que Taquaritinga tem de diferente de Matão, que tem uma AME e Matão não tem? Nós temos um orçamento dobro de Taquaritinga em dinheiro, né? E aí o que é a AME? A AME você faz a parceria com o governo do estado, você busca o convênio com o governo do estado, você cria uma situação ali, a prefeitura constrói, o governo do estado entra com uma parceria, porque é da minha área, isso eu tenho propriedade para falar, e a prefeitura contrata a parte dos médicos, e o próprio governo do estado, ele vai lá, ele faz o quê? Ele dá o aporte financeiro para pagar o médico e custeio disso. Por que Matão não funciona isso? Porque os governos que passaram pela nossa cidade hoje, eles pretendem investir tudo no Hospital Carlos Fernando Malzone. Então, quando você tem dinheiro... por exemplo, recentemente, agora, acho que em maio, o município recebeu um aporte financeiro de 14,5 milhões. Para onde foi esse dinheiro? Para o Hospital Carlos Fernando Malzone. E ainda assim as pessoas estão há 2 anos na fila de espera por exames, por consultas. Então, assim, e também, o que é? Eu tenho um projeto que chama Poupa Tempo da Saúde. Então, aqui eu vou falar, eu falei no debate isso, nós temos aquele prédio que hoje o governo do estado ele concedeu, não deu, ele concedeu para o Hospital Carlos Fernando Malzone, que é o antigo fórum ali na esquina, a 7, né, que desce ali, 7, né, 7 de setembro. O hospital ganhou ele recebeu a concessão. O que é a concessão? Eu te permito usar enquanto for útil. Se você não estiver usando, você vai ter que me devolver, né? É uma concessão pública. O hospital recebeu aquele prédio, e naquele prédio para ser criado um centro de especialidades, que nunca foi criado, há 5 anos. Então, aquele prédio onde era o antigo fórum de Matão, ali na esquina, bem próximo do hospital, ele está obsoleto. Eu tive que ir lá recentemente fazer umas fotos, um vídeo para reclamar, porque estava cheio de entulho, de madeira, de sujeira, de reforma, de aparelho velho. E aí as mães estavam preocupadas, porque do lado a gente tem a Escola José Inocêncio, e as mães estavam preocupadas porque estava indo bicho. Inclusive a gente estava vivendo uma pandemia de dengue. E eu tive que ir lá gravar, fazer um vídeo, uma live lá tal, para no outro dia as pessoas limparem aquele prédio, porque aquele prédio virou um depósito de lixo. Então, o que compreende o meu governo? Eu vou retomar esse prédio. Vou retomar esse prédio para o município, e ali eu vou criar o Poupa Tempo da Saúde, com AME e com UPA. O AME e UPA vai ser ali. Então, você consegue fazer ali uma AME e uma UPA. Ah, mas de onde vem o dinheiro? Hoje, a Prefeitura de Matão repassa para o município, para o Hospital Carlos Fernando Malzone do município, quase 3 milhões de reais. Com R$1 milhão eu toco uma UPA. Com R$500 mil em um aporte do governo do estado, eu toco uma AME. Porque eu sei quanto custa. Entendeu? Eu trabalho com hoje, Maria,
no meu portfólio de profissionais que prestam serviço para a empresa que eu trabalho, com mais de 300 profissionais da área médica, e ninguém quer vir trabalhar em Matão. Então, por exemplo, eu tenho uma médica, a doutora Juliana, que é pediatra, neuropediatra. Ela trabalha em Santa Ernestina para mim e não trabalha em Matão. Porque em Santa Ernestina eu pago R$150 por hora para atender 4 pacientes, e aqui em Matão o hospital quer pagar 30. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o quê? Você tem que você tem que pagar bem os médicos, eles vão ter vontade de vir para cá. E uma coisa que funciona bem, Maria, é a terceirização, porque eu trabalho na área, eu defendo muito isso, né? Hoje o médico, ele não quer vir para Matão e picar o cartão às 8 da manhã e às 5 da tarde. E eu não estou dizendo porque é lei. Se eu for funcionário público concursado, eu tenho que ir lá, picar o meu cartão, colocar meu dedo lá às 8 da manhã e sair às 5 da tarde. Só que existe um modelo que resolve esse problema, que é o modelo de gestão terceirizada. Ou seja, a minha empresa participa de uma licitação, ela vai lá, ela ganha a licitação, a prefeitura ela contrata a minha empresa e ela fala assim para mim, olha, eu quero esse especialista, eu quero geriatra, eu quero neuropediatra, eu quero um cardiologista, eu quero, enfim, o que eu vai precisar. Eu contrato esses profissionais, eu trago esses profissionais para o município. Meu contrato fala assim, qual que é a sua demanda, prefeitura? Eu quero que você atenda 50 pacientes por semana, ok. O meu profissional tem que atender 50 pacientes por semana. E o que acaba acontecendo? Com isso eu inibo as filas, eu resolvo o problema da fila. Então, é uma contratação. Você faz, eu inibo, a gente contrata a empresa para a área de limpeza, nós contratamos a empresa para a área de segurança, a gente contrata a empresa para a área de monitoramento. Por que nós podemos contratar médico também terceirizado? Isso funciona muito bem em outras cidades. Santa Ernestina tinha um problema lá porque tinha um cardiologista, que esse cardiologista, infelizmente, faleceu há alguns anos. Para abrir um processo de concurso, para contratar um cardiologista, não funcionava, demorava. A prefeitura falou, não, vamos fazer o quê? De forma terceirização. Fomos lá, terceirizamos o serviço, ganhamos a licitação, isso tudo transparente, e em 3 semanas eu resolvi o problema. Hoje não falta cardiologista em Santa Ernestina. Neuropediatra, a gente vive uma fase aí, né, com vários diagnósticos de autismo, que é um problema, né? A gente vive essa questão. Não, quem que dá o diagnóstico de autismo? Um neuropediatra. Quanto custa uma consulta neuropediatra em Araraquara? R$500, R$400, quando você consegue no particular, porque você não consegue. Meu irmão precisou esses dias atrás, meu sobrinho, e demorou, acho que pegou lá em maio para ser atendido agora em agosto. Particular. Então, assim, não, o município vai, ele contrata eu quero 300 consultas de neuropediatra, e eu vou lá e faço. Enfim, eu resolvo o problema. Não importa o meio, desde que seja legal e funcione, eu vou lá e resolvo o problema. Então, assim, essa área da saúde eu entendo muito bem, porque eu trabalho há 5 anos na área. Então, eu implantei, por exemplo, o SER de Itápolis. O SER atende 5 municípios hoje. Nós temos 55 profissionais dentro do SER. Então, como é que funciona isso? Então, você faz a parceria, você mostra para a DRS que está gastando, a DRS passa para o governo do estado e você vai lá e supra a necessidade. Matão tem hoje a necessidade de ter uma AME, com atendimento médico de especialidade, e tem que ter a UPA. Agora eu vou numa outra ponta da saúde, e eu não culpo o hospital. Por que acontece isso com o hospital? O hospital acontece essa situação uma vez que a rede não funciona. Aquela mãezinha, aquela criancinha que está lá vomitando, tadinha, que está com febre às 10 horas da noite, 11 horas da noite, ela vai no posto de saúde do bairro Alto, não tem médico, não tem pediatra. O que ela vai fazer? Pronto-socorro. Aquela mãezinha que está lá no Paraíso, com a filhinha dela doente, que às vezes está vomitando, está com problema, chega no posto do Jardim Paraíso. Não tem médico? Onde ela vai? No pronto-socorro. Então, nós também, paralelo a isso, a gente também tem que ter o quê? Uma rede nas UBS que funcione. E que funcione 24 horas. Se você tiver que colocar, por exemplo, eu sou do tempo que o bairro Alto funcionava 24 horas. Você tinha pediatra lá. Quando uma mãe tinha um problema com uma criança, ela ia lá, ela levava lá. Ou seja, se é um problema que o pediatra consegue resolver ali, não, uma medicação, resolveu. Se é um problema mais grave, alguma coisa que ele tem ali, o diagnóstico, ele vai mandar para o hospital. Hoje não. Hoje, como não funciona nos bairros, vai todo mundo para o hospital. O hospital não consegue atender a demanda, sobrecarregou. Sobre essa questão do investimento, né, como você comentou, com 1 milhão eu consigo tocar a UPA e tocar a AME. Infelizmente, eu, particularmente falando, tive alguns episódios que precisei usar o pronto-socorro com a minha mãe, mas felizmente teve uma equipe que atendeu prontamente e ela foi muito bem atendida. Essa divisão de recursos entre hospital, pronto-socorro e UPA e AME, isso pode comprometer a qualidade do serviço prestado no pronto-socorro do Fernando Malzone? Quando você cria a UPA, aí o pronto-socorro, Maria, ele vai ser um parceiro. Você vai continuar mandando recurso, pronto-socorro, mas você já não vai ter que mandar 2,5 milhões.
Então ele vai continuar funcionando, vai continuar atendendo as pessoas, mas assim, quando você cria a UPA, que é a área de pronto atendimento, as pessoas, você já vai ter condições de atender. Você já vai ter condições de atender as pessoas e dentro da UPA com esse orçamento. Então, ao invés de eu mandar 2,5 milhões para o hospital, para o pronto-socorro do hospital, eu vou mandar 1 milhão para eles, 1,5 milhão e toco com 1 milhão a UPA. Porque eu vou conseguir, eu desafogo eles, eu desafogo a questão do atendimento. Hoje em dia, as mães reclamam para mim, por exemplo, mães não, as pessoas. Eu tive um caso recentemente, a pessoa me liga às 2 da manhã, às vezes se eu estiver acordado, né, às vezes eu não estou, mas você consegue vir aqui no hospital porque nós estamos aqui desde as 6 horas da tarde e eu estou com um problema aqui com a minha mãe. Eu tive um caso recente. Então, assim, eu tenho vários casos. Aí eu chego no hospital, as pessoas me veem lá, então beleza, vai atender. Mas eu não tenho como montar uma barraca na porta do hospital e morar ali. Né? Não dá. Então, assim, você consegue dividir. Então, o que eu quero? Eu não quero deixar o monopólio da saúde em Matão nas mãos do Hospital Carlos Fernando Malzone. Eu quero dividir isso. E outra coisa, se eu tiver que contratar, por exemplo, aqui eu não tenho pudor nenhum de falar, até porque a iniciativa privada funciona muito bem nisso. Se eu tiver que contratar, por exemplo, exames da Unimed, consultas da Unimed, eu tenho que contratar. Eu vou lá e contratar a Unimed para fazer. Olha, se eu tiver que contratar, por exemplo, a gente tem um problema, que é a falta de exames clínicos. Se eu tiver que contratar laboratórios particulares para fazer, eu contrato. Porque nós temos recursos para isso, a legislação permite. Então, em cidades que você não tem condições de ter ali, você consegue fazer. Mas como é que você faz isso? Se você dividir o recurso para todo mundo. Então, aqui eu tenho 1 milhão para essa UPA, aqui eu tenho 1,5 milhão para o Hospital Carlos Fernando Malzone, aqui eu tenho 1 milhão para poder... E nós temos recurso, Maria. A cidade de Matão hoje, graças a Deus, a gente tem um orçamento de quase 500 milhões, uma cidade com um orçamento muito bom, com PIB da área turística, a gente tem recurso. Dá para fazer tudo se você organizar. É igual a casa da gente, né? Se você tem um dinheiro lá, não, peraí, eu vou comer pizza quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou comer pizza só no sábado. Sim. Entendeu? Você vai organizar o orçamento. Não, então peraí, eu tenho dinheiro só para comer no sábado, então eu não vou comer na quinta. Entendeu? É a mesma coisa, a saúde tem que ser assim. Tem que priorizar, né? Priorizar. E dividir. Ainda sobre saúde, mas falando agora sobre a população que está envelhecendo. Hoje vocês têm políticas voltadas para a saúde da população de terceira idade? Com certeza. Eu vejo assim, eu conheço alguns lugares que você tem que criar centros para os idosos, né, e você tem que convidar os idosos para participar. Então, o que o idoso quer, né? Eu não vou falar assim, nem falo idoso, né? Mas a pessoa da meia idade, da terceira idade. Você tem que criar atividade esportiva, você tem que criar atividade de lazer, né? Eu conheço alguns lugares aqui, mas tentaram fazer uma coisa que não deu muito certo, que é a creche do idoso, né? Onde o idoso vai lá, ele vai ter atendimento médico, ele vai ter atendimento de saúde, ele vai passar por uma nutrição, ele vai passar por um psicólogo se ele estiver se sentindo sozinho ou às vezes depressivo, né? A gente também tem que cuidar da saúde mental dos nossos idosos. Então, assim, e tudo isso é a saúde, favorece a saúde. Então, eu conheço, por exemplo, um programa, Maria, em Belo Horizonte, inclusive, na área de idosos, que a Prefeitura de Belo Horizonte tem um programa fantástico. Eu não me lembro agora o nome, mas assim, os idosos eles participam de atividades durante todo o dia, e aquele idoso que participa daquela atividade, eles têm lá aula de dança, e dança forró, e brinca, e tem aula de teatro, e tem tudo ali. Se precisa de médico, tem médico, se precisa de nutrição, tem nutrição, se precisa de psicólogo, tem psicólogo, tem tudo ali. Entendeu? Então isso você trabalha a saúde dos idosos, e se você perceber o índice de mortalidade de pessoas, caiu demais. Porque o idoso ele quer se sentir útil, ele quer participar. Lá tem oficinas, eu vi uma oficina, eles fabricando artesanato. Então é muito bacana isso. Então o que você tem que fazer? É como eu disse, né? Não precisa inventar a roda, é só copiar aquilo que deu certo em outros lugares, trazer de Matão e implantar. Exatamente. Você tocou num ponto que até seria a próxima pergunta. Se no seu plano de governo a gente pode esperar que tenha programas voltados tanto à saúde, mas também ao bem-estar e à prática de esporte para os idosos. Com certeza. Eu percebo que isso hoje... As pessoas, elas estão, eu percebo assim, tá? Elas querem envelhecer com qualidade, né? Então, eu vejo a minha avó vai fazer 90 anos agora em novembro. E as pessoas elas querem envelhecer com qualidade. Então, você tem que criar política pública para isso. Então, você tem que incentivar a prática esportiva, você tem que criar oficinas, você tem que criar ali as escolinhas, você tem que trazer essas pessoas. Por exemplo, Matão
tem uma equipe fantástica, Matão tem uma equipe fantástica da terceira idade, que sempre viajava, eu não me lembro agora o nome, né? Aqui eu faço referência ao seu Clauderâmio, que infelizmente nos deixou essa semana, mas participava lá do vôlei. E ele adorava, ele não via quando chegava o campeonato de vôlei. Você vê, 74 anos, né? Ele faleceu essa semana, infelizmente, mas participando com 70 anos de uma equipe de vôlei. Então, nós temos que criar, incentivar essa política pública de que eles também têm oportunidade de acesso ao esporte. Hoje a gente tem um complexo esportivo aqui embaixo, bem próximo de vocês aqui, no ginásio, né, Laertaro Mendes, que facilita isso. Você tem quadra de areia, campo, enfim. Vamos montar lá as equipes, trazer os idosos para participar. E eu acho que tudo, Maria, é questão de incentivar. Ele vem cá, vamos lá, sabe? Eu conheço, assim, por exemplo, lá em Belo Horizonte, tinha a turminha lá e eu fui fazer uma reportagem, uma pesquisa lá, e aí juntava 3, 4, aí eles já viravam amigos, e aí quem não tinha amigo já tinha amigo ali, e aí jogavam basquete, depois jogavam vôlei, depois iam pro forró, iam tomar cervejinha, entendeu? É isso. E isso contribui também para a saúde, também para a saúde mental, né? Saúde mental, porque o idoso, às vezes os filhos seguem a vida, né? A gente sabe como é isso, os filhos seguem a vida, mas o idoso fica ali, ele quer ser útil, ele quer participar de alguma atividade, ele quer ter tem esse contexto todo, e eu acho isso muito importante, e eu vou dizer, porque eu vejo a minha avó, né? Meu avô faleceu já há alguns anos, mas a minha avó com 90 anos, minha avó acorda às 5 horas da manhã para lavar a louça, e não fica a louça lá, né? Porque ela mora com meu tio, mas ela quer sentir útil e tal, ela está meio debilitada, usando bengala, mas ela quer caminhar, ela quer fazer as coisas, então assim, a gente tem que incentivar isso, né? Não, vem cá, vamos lá para a quadra de esportes, vamos lá. Quer dançar forrozinho? Vem cá dançar forrozinho, né? E é isso. Com certeza. E falando sobre esporte, 2024 foi o ano das Olimpíadas, né? Então eu queria entender como você tem planejado essa questão dos esportes em Matão, e não somente os esportes clássicos que a gente conhece, mas também esportes de alto rendimento. Vocês pretendem ser atuantes nesse sentido? Maria, Matão tinha um slogan antigamente, aqui eu quero fazer referência ao ex-prefeito Dr. Luiz Tadeu Gimenez, que eu mando um abraço, eu tenho certeza que depois ele vai assistir. E o Tadeu Gimenez, no governo Tadeu Gimenez, Matão tinha um slogan que chamava Esporte faz amigos, Matão faz esportes. Né? Depois perdeu-se essa característica de Matão incentivar a prática esportiva, inclusive os esportes de alto rendimento, né? Perdeu-se, você tinha as escolinhas aí dos esportes de alto rendimento, os esportes olímpicos, e hoje você não tem essas escolinhas, você não tem esse incentivo. Se você tiver alguma coisa, atividade ou outra, isso aí você tem que trazer. E aí eu volto também naquela questão da parceria público-privada, né? Que eu bato muito nessa tecla. Eu acho que nem tudo é responsabilidade do município. Mas você tem que trazer as empresas para participar, para ajudar. Então, quando você pega, por exemplo, uma empresa de grande porte, como eu já disse aqui, a Citrosuco, falar: Citrosuco, nós temos aqui uma equipe olímpica, você não me ajuda a patrocinar, a comprar equipamentos, a criar bolsa atleta? Então, você faz isso e aí você acaba incentivando. Por exemplo, tem um programa muito bacana que funciona em São Carlos de bolsa atleta. Então, lá você tem alguns esportes olímpicos que quem participa e tem rendimento recebe lá um valor para poder auxiliar. E a pessoa vai, o município tem condições, mas se você faz isso com o quê? Com parcerias, com a prefeitura, com as empresas. Isso agrega valor à marca da empresa que está ali sendo promovida, incentivando esporte. Então, eu penso nisso. Eu penso muito que, para que a gente possa criar as escolinhas de esportes olímpicos em Matão, a gente traga as empresas para nos ajudar. Matão tinha aqui, não era da minha época também, viu, Fábio? Nós tínhamos aqui o Estoril, que não era da minha época, mas eu conheço a história do Estoril, né? Acho que o pai de vocês vai conhecer. O Estoril era uma equipe de basquete, que nos anos 80 rendeu muito, ganhou campeonatos a nível nacional. E o Estoril, ele tinha parcerias com as empresas. Quem bancava o Estoril não era a prefeitura, quem bancava o Estoril eram as empresas, nos anos 75, 80, né? E isso está na história de Matão. Então, as parcerias, inclusive a própria Citrosuco à época, as parcerias do município, criar política pública para esporte, mas trazer as empresas para agregar é muito importante. O Estoril, ele foi assim, por muitos anos. Nós tivemos equipes clássicas, equipes famosas que vieram disputar aqui com o Estoril campeonatos em Matão, aqui no ginásio de esporte. Então é isso, né? Trazer as empresas para, me ajuda aqui, eu preciso criar uma escolinha de basquete, de esporte olímpico, eu preciso da sua ajuda. É isso.
Legal. Eu acho que um outro assunto muito importante é a questão do saneamento. Hoje a gente sabe que a gestão do saneamento de Matão é concedida à iniciativa privada, né, Águas de Matão, mas também sabemos que muitos bairros, como São José, o próprio Jardim Brasil, que é o bairro onde eu moro, então posso falar com propriedade, enfrentam muitos problemas com a falta da água e também com tarifas altíssimas. Então, eu queria saber o que a gente pode esperar do seu governo em relação ao saneamento de Matão. Eu sou mestre em falar sobre esse assunto. Você vai ter que me dar um parênteses, porque assim, eu desafio alguém em Matão que conhece o plano de saneamento e que conhece o contrato com a Águas de Matão de cabo a rabo, como eu conheço. São mais de 150 páginas. Eu fui autor e presidente da CPI, ou da SEI, da Águas de Matão na Câmara Municipal. Indiciei a concessionária. E vou explicar para você por pontos, tá? Quando você faz uma concessão para uma empresa, ela tem algumas regras que ela precisa seguir. Então, eu vou conceder esse serviço público, eu preciso seguir o contrato e algumas regras que me fizeram ganhar a concessão. A Águas de Matão, Maria, ela no período de 2018, quando começou a concessão até 2019, ela tinha que ter investido 80 milhões de reais em obras específicas para não deixar faltar água. Né? E ela não investiu. Foi provado, eu tenho um relatório que foi encaminhado ao Ministério Público, que essas obras não foram feitas. Né? Ela não fez os investimentos que ela precisava ser feitos, que precisavam ser feitos à época. Nós tínhamos um problema, ela tinha que construir algumas estações elevatórias, depois ela começou a fazer alguns pontos. Quando eu abri a SEI na Câmara, ela começou a construir alguma coisa ali, mas ela não, por si só, você já tinha quebra do contrato ali. Então, vejam bem, nós temos hoje a Enel que sofre um problema na capital paulista, porque a Enel não está cumprindo com o contrato em relação ao fornecimento de energia elétrica. A capital paulista vive um caos lá com relação à energia. Aqui em Matão, a Águas de Matão ela não cumpre o contrato. Ponto. Ela não cumpre o contrato. Ela deixa a desejar em vários pontos. Inclusive, porque é ela quem tem que captar o esgoto e é ela que tem que mandar lá para a CMS. São duas empresas distintas. Uma é a concessionária CMS, Companhia Matonense de Saneamento Básico, e a outra é a Águas de Matão. São duas empresas distintas, CNPJs distintos. Só que, por contrato, a Águas de Matão ela é obrigada a levar esse esgoto lá para a CMS. Em vários pontos ela não leva. Por si só, já dá a quebra de contrato. Outra questão importante, que quando foi feita a concessão da CAEMA para a Águas de Matão, foi feito ali uma promessa de que nunca mais Matão faltaria água porque ela faria investimentos. Semana passada faltou água em vários bairros. A minha irmã mora na região que você mora, no Jardim Brasil, ela mora ali no São José, e ela ficou 2 dias sem água. Então, em vários bairros, não houve a interligação. O que é interligação? É a modernização do sistema. Quando falta água lá no Jardim Brasil, quando você mora, se eu tenho interligação no sistema, eu vou puxar água lá da Vila Pereira para você. Eu vou puxar água lá no Santa Rosa. E aí vai faltar lá. Não, mas aí você consegue equalizar. Eu tenho aqui sobrando um pouco aqui, então eu vou mandar para lá, eu vou tirar da rede e tal. Não houve a interligação. A interligação é um sistema hoje moderno e a Águas de Matão não fez esse investimento. Por si só, já dá a quebra do contrato. O que acontece? Mas quem fiscaliza isso? A agência reguladora. E onde está a agência reguladora? Nós não temos. Mas eu era vereador à época, nós aprovamos a agência reguladora com projeto de lei autorizativo, onde o município está autorizado desde 2017 a criar a agência reguladora e ninguém tem coragem de criar. Eu tenho coragem de criar. E eu vou criar. Se você pegar a última página do meu plano de governo, está escrito ali que eu vou recriar a CAEMA e eu vou quebrar a concessão. Como? Porque ela não atinge o contrato. Se você aluga uma casa, eu vou morar nessa casa aqui. Vai na imobiliária, aluga um imóvel. Né? O seu contrato é para 12 meses. Mas se você morar 2 ou 3 meses lá e aquela casa der problema, ou ela não atende a sua demanda porque ela está com algum problema, ou porque ela está com infiltração, ou porque a imobiliária não quer resolver, automaticamente você pode quebrar o contrato. Mas como é que faz isso? Você tem que ter uma briga judicial. Eu fui consultar advogados em São Paulo sobre esse assunto, e eu venho trabalhando nesse assunto há muito tempo, sobre a Águas de Matão. Ela não cumpre. Outra coisa, eu vou exprimir a Águas de Matão. Por quê? Porque hoje, uma pessoa, ela corta a água de uma pessoa que deve R$85. Essa pessoa paga 150 para religar. Se ela não tem 85 para religar, ela vai ter 150 para pagar, ela vai ter 150. Então, assim, só que precisa ter um prefeito que tenha coragem. Né? E me desculpem os demais candidatos, mas até agora ninguém abordou esse assunto como eu abordei. Me desculpem os pré-candidatos. Assim, eu tenho autonomia e propriedade para falar do assunto porque eu conheço o plano de saneamento, eu conheço o contrato, as pessoas sabem da minha luta em relação a Águas de Matão.
por diversas vezes. Por exemplo, existe uma lei que proíbe a concessionária a fazer corte de água às sextas-feiras, sábados, domingos e véspera de feriado. Não pode. Sexta-feira é o dia que mais ela corta água em Matão. Que mais ela corta água em Matão. Aí as pessoas começam a ligar para mim e falam, mas não pode. Eu tive a oportunidade, quando vereador, uma vez, eu tinha um grifo desse tamanho assim, ó. Quando ela desligava a água de sexta-feira, eu ia lá e religava. Eu chamava a polícia, virava um negócio, mas eu religava. E ia ver se ela aplicava a multa, porque ela sabe que não pode. Mas ela faz isso para quê? Para que a pessoa nunca mais deixe cortar. A pessoa, ninguém quer passar sábado, domingo, ou um feriado com o filho dentro de casa. Então, assim, eu vou exprimir ela. Tem várias ações assim, né? Está bem explícito isso no nosso plano de governo, e eu vou recriar a CAEMA. Como fazer isso? Eu vou quebrar a concessão. Ah, você vai pagar 10 milhões de multa. Eu pago, em 20 anos. Sabe por quê? Eu vou dar um outro adendo que talvez você não saiba. Até a CAEMA, os prédios públicos não pagavam água. Entendeu? Então a escola, aquele posto de saúde, aquela praça pública, ela não pagava água. Porque isso estava dentro da questão da CAEMA, da prefeitura. O que acontece? Hoje, todos esses prédios públicos, inclusive as praças esportivas, você pode passar aqui na Praça da Abolição, bem próximo daqui, ela tem lá um relógio de água, ela paga água. Como é que eu vou pagar a multa? Deixando de pagar água. Se eu tiver que pagar R$1 milhão de água por mês, se tiver que pagar R$1 milhão de multa, eu vou pagar R$1 milhão de multa e a prefeitura não vai mais pagar a água desses prédios. Então, assim, eu vou trocar 6 por meia dúzia. Ah, de onde é que vai tirar o dinheiro para pagar a multa? Eu vou tirar o dinheiro para pagar a multa da quebra da concessão, deixando de ter que pagar R$1 milhão de água para ela por mês. Ponto, acabou. Mas uma vez que ela não cumpre essas regras do contrato, ainda assim a multa é aplicada? Pode ser questionável. Ela vai querer questionar, né? ela vai questionar. Mas eu tenho plena convicção. Os advogados especialistas em direito público que eu conversei, inclusive especialistas que tomam conta de concessões em outros estados, eles me garantem que não. Por exemplo, ela está quase... Nós temos o mesmo grupo da Águas de Matão, ele é o grupo que faz hoje o abastecimento de água no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E lá está quase perdendo a concessão. Por quê? Porque ela não atende a demanda. Eu contratei um serviço, ou ela vai atender a demanda, ou ela vai fazer os investimentos, ou ela vai cair fora. E hoje a cidade que ela mais fatura é Matão. É Matão. Por quê? Porque corta a água da população, porque ela tem as práticas, ela vai... Eu fiz uma lei na Câmara, Maria, impedindo que ela, quando ela fizer o corte do asfalto, que ela vai fazer alguma manutenção, ela tem que fazer o reparo exatamente igual como estava. Você passa nas ruas e vê. Ela vai lá, ela retalha, ela vai lá, depois ela faz um asfaltinho meia boca, e aí está tudo certo, uma casquinha de ovo, aí vai aquilo ali, abre buraco e está tudo certo. Não, nós temos que ter agência regulatória. A agência, você tem hoje um serviço, por exemplo, serviços nossos de telefonia. Quem que vai regular o serviço de telefonia? A Anatel. Ok, se alguma operadora fazer alguma infração ou não cumprir o contrato, a Anatel vai lá e multa. Quem que regula o serviço da, agência, da aviação civil? A ANAC. A ANAC vai lá e multa. Agora, quem que regula o serviço da Águas de Matão hoje? O Papa. Ninguém. Verdade. Porque quem regula? A Secretaria de Meio Ambiente. O secretário não sabe nada, então eles fazem o que querem. E aqui, assim, não é um questionamento pessoal, tá? É um questionamento, por quê? Porque a gente está, não existe, se vocês vão entrevistar os próximos candidatos, vocês vão entender o seguinte, não existe nenhum motivo para que a prefeitura hoje não institua a agência regulatória. Por quê? Faltou água na sua casa sábado, a agência regulatória vai lá, Águas Matão, R$100 mil de multa. No domingo ela deixou faltar de novo, eu dou mais 100. Minha querida, em 2 meses, quem vai estar devendo para a prefeitura é ela, porque ela não cumpre. Só que nós temos que ter agência regulatória. A prefeitura não tem motivo nenhum hoje de não criar agência regulatória. Está aprovado, projeto autorizativo da Câmara. Quem banca, aí você vai me perguntar, mas quem que banca a agência regulatória? 3% do orçamento da própria Águas de Matão, ele vai ser destinado para concessionária, para a agência. Então, assim, você consegue ali bancar a agência regulatória com os funcionários trabalhando. Hoje uma pessoa tem uma reclamação, a maioria das pessoas fala, é vazamento. Eu conheço famílias, coitadas, eu conheço famílias de pessoas humildes que estão deixando de comer para pagar água. 400, 500, 600 reais. Isso é um absurdo. Você não tem política pública. Por exemplo, não funciona... no contrato prevê que ela tem que ter um departamento para fazer a tarifa social, ela não faz. Então, não funciona. Se você perguntar quantas famílias tem tarifa social em Matão hoje, menos de 100. Entendeu? Então, tem que funcionar. E aí tem que ter um prefeito que tenha coragem para chegar lá e colocar o dedo na cara deles e falar assim, não, ou vocês seguem o contrato ou vocês estão fora. E eu tenho coragem para fazer isso.
está no meu plano de governo, eu conheço o contrato, sei das mazelas, sei onde é que estão as brechas, eu estudei isso 2 anos da minha vida, então eu posso dizer para você com toda a propriedade, se eu for o próximo prefeito de Matão, a Águas de Matão vai embora daqui e vou recriar a CAEMI em 90 dias. Acho que Matão tem um outro problema muito latente também, que é a questão dos elevados preços de aluguéis numa cidade onde muitas famílias ainda não têm casa própria. Então, eu queria entender se vocês têm políticas habitacionais para o seu governo. Maria, nesse governo e no outro que passou, nos últimos 8 anos, e nos últimos 12 anos, não foi criada política pública habitacional de forma nenhuma, né? Não construíram uma casinha de cachorro, que essa que é a grande verdade. O que eu penso sobre isso? Hoje, existem várias parcerias que podem ser construídas com o governo do Estado, pode ser com o governo federal, e você pode perceber uma coisa. Por exemplo, nós tínhamos aqui um projeto dos apartamentos populares, né? O predinho do Parque, acho que é Aliança, Jardim Brasil, São José, o da Buscardi, do Jardim Paraíso. Faz 30 anos que o CDHU não constrói nada em Matão. E isso, o que é? Como é que funciona isso? É parceria. É você ir lá apresentar projeto, e não tem. Então, por exemplo, esse governo que está aí, desse partido que está aí, do PT, quando foi 2020, na eleição de na eleição de 2016, eles sortearam 564 lotes lá em cima no portal. E eles não entregaram. Entendeu? Não tem política pública habitacional, não tem política pública para, por exemplo, lote urbanizado. Eu fui numa área com meu irmão essa semana, que acho que é Jardim Brasil, ali próximo da base comunitária, aquela região do Itália ali. Nós temos uma faixa ali que você visivelmente tem pelo menos 50 terrenos ali. Só que está dentro da cidade. É uma faixa que indo para o túnel da Liberdade. Aquela área, eu gravei um vídeo sobre esse assunto. Aquela área, ela está ociosa, você tem 5 ou 6 árvores. Mas o que acontece ali? Ali o promotor não deixa a prefeitura fazer a doação porque fala que é área verde. Não. E eu vou mandar um projeto para a Câmara, eu tiro a área verde dali e eu vou trocar com o promotor. Não, você vai ter área verde, mas não naquele local, porque ali a gente tem toda a infraestrutura. Você tem asfalto, iluminação, escola, você tem telefonia, você tem galerias pluviais, você tem tudo ali. Então, por que eu vou deixar uma área que hoje só tem lixo, né, abandonada? Então, podem passar lá e ver lixo, sujeira, dá mais ou menos uns 50 terrenos dentro da cidade, é só as pessoas começarem a construir, não tem que fazer nada ali. E porque a área verde? Não, tem 6, 7 árvores, que inclusive são árvores que os próprios moradores plantaram. Não, eu vou fazer uma área verde? Vou, mas não vai ser ali. Nós vamos tirar uma área verde para um outro local. Então você tem que criar. Ali eu consigo 50 terrenos, tem outros lugares que tem mais 30, tem outros lugares mais 20, então a gente vai fazer isso, né? E criar a política pública habitacional, Maria, como é que você enfrenta essa questão do aluguel? Qual é a saída para enfrentar a questão do aluguel? É você popularizando as unidades habitacionais. É você tendo mais oferta. Então, quando eu tenho mais oferta, por que Araraquara você paga lá, você vai alugar um apartamento, você paga lá R$800, R$850 um apartamento bom perto do Jaraguá, e aqui em Matão você paga R$1.500? Porque ela tem oferta. Entendeu? Então você tem que incentivar. Outra coisa, você tem que trazer a iniciativa privada para cá. A MRV, por que a MRV não faz prédio em Matão? Porque existe todo um corporativismo das imobiliárias, das incorporadoras. Não, vai entrar. Se a MRV quiser construir aqui, a prefeitura vai ajudar, vai incentivar, vai aprovar projeto. Porque eu converso com os engenheiros, eu tenho amigos que trabalham nessa empresa ou em outras. Mas por que nós não fazemos lá em Matão? Porque tem burocracia. Porque para aprovar um loteamento aqui, ou um condomínio que é Araraquara demora 1 ano para aprovar, aqui demora 5. Então os caras não querem vir para cá. Entendeu? Nós temos que desburocratizar. Né? E o que é desburocratizar? Você fala, não, você quer vir para cá, você quer construir prédio aqui, então tá bom. A prefeitura vai ter um departamento só para fazer isso, só para aprovar, porque quanto mais prédio eu tiver, quanto mais condomínio tiver, quanto mais investimento do setor imobiliário tiver, mais oferta eu tenho, mais barato o aluguel fica. Falando nessa expansão de Matão e a demanda por moradias, a gente percebe também a demanda por transporte público, né? E a gente percebe também os vários desafios que a população enfrenta com o transporte, as tarifas, os ônibus são velhos, os pontos de ônibus não têm cobertura e eles não atendem toda a cidade. Então, no seu governo, o que a gente pode esperar quanto ao transporte público? Eu falei isso no debate do G1. Eu não sei se você viu o vídeo, eu vou quebrar o monopólio da Aviação Paraty. A Aviação Paraty está em Matão há mais de 30 anos. E a Aviação Paraty, com todo respeito, onde ela tem concorrência, ela abaixa o valor e ela melhora o transporte. O que acontece em Matão?
Nós temos uma única empresa, que é a Aviação Paraty. Ela está há mais de 30 anos em Matão. Ela se tornou obsoleta em relação a isso. O que ela faz? Ela pega lá os ônibus em Araraquara, que ela não usa mais, ela manda para Matão. Só que em Matão, houve agora, recentemente, o ano passado, o prefeito Edinho Silva, ele fez lá a nova concessão e ele obrigou, falou, não, vocês querem a concessão? Aqui nós vamos ter um ônibus que tem Wi-Fi, a gente vai ter um ônibus assim, vocês vão trocar o terminal, tal. Eu não admito ônibus menos de 5 anos de uso, 4 anos de uso. Aí ele atende, para pegar a concessão, ele atendeu lá, os ônibus que sobrou mandou para cá. Entendeu? Então, assim, hoje a gente não tem. E aí a gente volta para aquela seara do meio ambiente. Por que é o meio ambiente? É você incentivar a mobilidade urbana. Eu conheci, por exemplo, eu volto a falar de Curitiba. Curitiba tem o melhor transporte público do país. Mas por que funciona bem lá? Porque tem incentivo para que as empresas elas possam investir. E aí acontece, as empresas investem. Então, hoje os pontos aqui em Matão são defasados. Né? Ninguém quer pegar ônibus, porque os ônibus demoram. Uma linha que é para ter meia hora, ela demora 1 hora. Você não tem vários horários. Por exemplo, os alunos que saem da ITEC têm uma linha só, depois eles não conseguem ter mais opção de ônibus. Você não tem. Quem está na FATEC aqui não consegue chegar de ônibus. Então, você tem que ampliar a rede, você tem que pegar uma empresa que tenha capacidade de investir na cidade e falar, não, peraí, eu vou investir, eu vou fazer. E como é que você faz isso? Se a Paraty não dá conta, minha querida, vamos abrir a concessão para a concorrência. E como é que faz isso? Quebra a concessão. O que é quebrar a concessão? Quando eu faço um processo de licitação e eu falo assim, não, só vai vir para Matão a empresa que tiver 200 ônibus. Eu limito. Não. Vai vir para Matão a empresa, essa linha aqui eu preciso de 6 ônibus, essa linha aqui eu preciso de 10 ônibus. Aí eu vou pulverizar o negócio. Né? Então, assim, quando você fala, não, porque o próprio edital que se tem aí, não, ele vai, só a Paraty consegue cumprir ele, porque ela tem que ter 200 ônibus, tem que ter investimento de 300 milhões. Não, você tem que abrir, tem que falar assim, não, peraí, vem cá, Paraty, essa linha aqui vai ter, eu preciso de 12 ônibus aqui eu preciso de 15, aqui eu preciso de 20, e no contrato de concessão eu vou ter que exigir, ela vai ter que cumprir. Por exemplo, eu acho uma vergonha nós não termos um terminal público de integração de ônibus, como nós tínhamos antigamente, aqui onde era a AP, onde era a McDonald's. Ali era um terminal, ali funcionava bem. A pessoa com uma passagem, ela ia até o terminal, ela pegava outro ônibus. Hoje você vai no terminal, hoje é no centro, para não pagar aluguel. Hoje está ali e não atende. O transporte é deficitário, o transporte ele é caro, e não atende a cidade. Então, você tem que criar política pública também para falar, não, peraí, eu vou incentivar as pessoas a usarem transporte público. Como que eu incentivo? Barateio o transporte, coloco mais linhas, coloco opção. Por exemplo, é o cúmulo. E aí eu saio do municipal e vou para o intermunicipal. É o cúmulo. Todo santo dia, eu já usei muito esse ônibus indo para Araraquara, eu gosto muito de usar ônibus, mas todo santo dia alguém tem que me mandar uma mensagem no Facebook, no Instagram, dizendo que o ônibus que vai de Matão para Araraquara às 6h30 da manhã quebra. Todo santo dia. Quebrou ontem o ônibus. Antes de ontem também. Então, assim, nós tivemos recentemente, semana retrasada, um ônibus indo para a Dobrada que pegou fogo. Ele pegou fogo no meio. Mas o que é isso? É manutenção, é ônibus velho. Então, assim, mas não, o município vai ter que exigir. O prefeito vai chegar aqui, Paraty, se você não cumprir o que você deve cumprir, você vai estar fora. Acabou. Aqui a gente falou da Águas de Matão. Se não tiver a fiscalização e não fazer cumprir o contrato, deixar meia boca, eles fazem o que querem. Essas empresas elas estão acostumadas a fazer isso. São Carlos estava assim. São Carlos tinha Suzantur em São Carlos. Suzantur fazia o que queria. Quando chegou lá, não, o prefeito falou, não, peraí, agora a gente vai abrir a concessão e vai... minha querida, ou melhora ou cai fora. Não tem outro jeito, né? Pensando nos trabalhadores e nas pessoas que usam bicicleta, vocês têm algo em mente em criar ciclovias ou outros meios de transporte alternativos? Com certeza. Ciclovia hoje é o que a gente fala que tem que acontecer, tem que ser feito. Né? Matão tem uma ciclovia só, que sai daqui da ponta, próximo da Brasilux. Né? Nós temos aqui, Maria, canteiros que favorecem isso. Então, nós temos uma cidade projetada. Né? Quando eu convido amigos que vêm de fora, que vem aqui, os amigos falam assim, nossa, a cidade com avenidas largas, Matão foi projetada para o futuro. Todo mundo que vem de fora conhece Matão, vê essas avenidas largas, vê essa... então nós temos condição de favorecer a mobilidade. Por exemplo, quem trabalha na Baldana Marquesan, que será da ponta do Jardim Paraíso Nova Cidade, onde é que eu vou fazer uma ciclovia? No meio do canteiro da Avenida Baldana. Ali tem que ter, funciona bem. Maringá tem isso aí. Maringá tem uma avenida que chama Avenida Mandacaru, que ela tem uma ciclovia que corta a cidade em cima do canteiro. Você não vai cortar árvore, você não vai fazer nada. Você vai criar ali um mecanismo de mobilidade. E nós temos hoje um anel viário em Matão muito importante que favorece isso. A gente não tem uma cidade de morros, uma cidade plana, entendeu? Por exemplo, se você pegar lá da ponta da entrada da cidade
lá da Buscard até aqui embaixo da Câmara Municipal, a gente tem a Senharinha Frota. Nós temos um canteiro que favorece uma ciclovia no meio da Senharinha Frota. Na Padre Nelson, nós temos a Padre Nelson todinha e não temos. Então, assim, nosso plano de governo contempla a construção das ciclovias, de criar um eixo de ciclovias dentro dos canteiros que nós temos nas avenidas. Isso é plenamente possível. Ibitinga tem, Maringá tem, Catanduva tem, e que Matão não tem porque falta vontade política. Sim, sim. E pensando também nas vias e na qualidade asfáltica, né? A gente vê que muito foi investido em recapeamento nos últimos anos, mas ainda há muitas ruas que precisam ser reformadas. No seu governo, a gente pode esperar a continuidade dessas reformas? Com certeza, mas no meu governo, Maria, a gente vai ter continuidade disso, de uma infraestrutura, mas é assim, não é aquele serviço que eu preciso fazer de novo sempre. Entendeu? Hoje eu passei por uma rua, está sendo asfaltada uma rua aqui no Quarto Centenário, e eu estava próximo e falei, vou lá ver. Eu fui ver. Né? Está sendo feito o asfalto, mas é uma casquinha de ovo dessa finurinha. Daqui 3, 4 meses, aquele recapeamento vai estar todo esburacado. Né? O jornal A Comarca, ele publicou na sua edição de sexta-feira que Matão investiu 65 milhões em recapeamento. Okay? Desses 65 milhões... Você sabe me dizer o que é de investimento da prefeitura, o que é empréstimo? Nós temos, desses 65 milhões, 55 milhões emprestados. Ou seja, vai vendo, a partir de janeiro do ano que vem, o próximo prefeito de Matão vai ter que começar a pagar empréstimo desse recapeamento que está sendo feito. E está sendo feito o recapeamento em lugares legal, bacana, mas em muitos lugares, Maria, esse recapeamento ele é meio à boca. Então você vai ter que voltar a refazer o serviço. Depois ali de 3 meses você volta a refazer o serviço, vai ter que tapar buraco. Não. Eu pretendo criar uma usina asfáltica em Matão, usando inclusive pneu. Porque eu vi esse projeto, e aí vou voltar a dizer, em outras cidades. Existe um projeto hoje, a Prefeitura de Maringá, ela montou uma usina asfáltica. Como é que ela fez isso? Ela foi lá, ela fez uma parceria, por exemplo, com as empresas que fazem, que lidam com pneu. Né? Ao invés desses pneus irem para um aterro, esse pneu ele vai para uma usina, ele é triturado, ele é trabalhado e ele vira asfalto. Entendeu? Então, você precisa ter as indústrias, as empresas que fazem o asfalto, precisa ter. Mas também a própria prefeitura consegue ter uma usina de asfalto própria dela, com investimentos próprios, que contemplem isso e fazer asfalto bom, né? Asfalto que dure. Porque você fazer um asfalto meia boca para durar 3 meses e ter que ir lá refazer o serviço, minha querida, é desperdício de dinheiro público. Por que eu tenho que refazer? Não, eu vou lá e vou fazer um serviço. Porque assim, a própria legislação do Código Nacional de Trânsito diz que o asfalto tem que ser de no mínimo 6 centímetros. E muitas vezes o recapeamento em Matão é 2 centímetros. Ou seja, nós vamos enfrentar daqui a alguns meses aumentar no período de chuvas, você vai ver quantos desse recapeamento vão sobrar. Porque faz-se meia boca o serviço. Aí tem que refazer de novo. E esse projeto da usina de reciclagem, de asfalto, Maria, ele é muito importante. Por quê? Porque ele, ali, a questão do ambiental, eu tiro muitos pneus e eu trago e eu vou reaproveitar isso. Dentro da prefeitura. Une o meio ambiente com a utilidade que aquilo ali traz para o município. E a economia, né? Porque assim, a gente tem que trabalhar a economicidade disso. Né? Mas quanto custa? Eu hoje gasto 65 milhões, eu monto uma usina de asfalto que eu vou tratar o pneu, que eu vou ter ali essa tratativa do pneu, com R$1 milhão. Entendeu? Tudo tem que ser pensado, né? E unir os pontos. E ter projeto, iniciativa, né? Sim. Falando em economia também, eu queria entender quais são as suas propostas para estimular o desenvolvimento econômico da cidade e gerar mais empregos. Bom, vamos lá. Né? Nós estamos aqui numa conversa dos jovens do Rotaract. Né? E eu penso muito, Maria, que o agronegócio é importante. Né? Nós somos uma cidade que tem vocação para o agronegócio, mas nós temos que também investir em outras áreas. Eu vou dizer para você, por exemplo, assim, nós temos hoje aqui em Matão os laboratórios que fabricam os suplementos alimentares. Eu conheço a diretoria da Supley, por exemplo, e em conversas que eu tive recentemente com eles, hoje a Supley é uma empresa de 1 bi de faturamento. E ela me diz o seguinte, falou assim, várias outras empresas, elas passam a trabalhar com a Supley, mas elas estão longe daqui. Por exemplo, a Supley ela comprou recentemente um parque industrial em São José dos Pinhais, do lado de Curitiba.
Lá ela tem 400 funcionários. Lá eles trabalham, eles produzem geleia, pasta de amendoim. Lá. Só que essa empresa ela tem interesse em se instalar em Matão. Ela quer vir de lá, porque eles compraram a empresa lá. Eles querem trazer para Matão. Como é que você faz isso? Você tem que incentivar. Então, por exemplo, hoje, esse setor, por exemplo, dos suplementos alimentares, nós temos a ADS, temos a RUC, temos a Suplay, ele é um setor que em Matão hoje fatura mais de 1 bi. Tem que ser incentivado. A Suplay ela manda todo dia de 3 a 4 carretas de suplementos alimentares por todo o país. Eu estava lá na Bahia, do outro lado do país, tinha produto da Suplay. Eu estava em Buenos Aires, tinha Suplay. Entendeu? Então você tem que fazer o quê? Você tem que incentivar que essa empresa ela faça o quê? Ela traga as indústrias que trabalham em volta dela, ela traga para perto. E aí eu vou numa outra ponta, tá? É importantíssimo, eu vou dizer, a vocação do agronegócio. Mas eu também, Maria, tenho um projeto que está bem estruturado em nosso plano de governo, que é a criação de uma incubadora para startups. Por que eu penso nisso? Eu conheço o Novo Lab em São Carlos, e eu acho que Matão tem condições de ter uma incubadora para startups. Eu conversei recentemente com alguns amigos, inclusive no meu plano de governo, foram algumas pessoas que já trabalham em startups, que nos ajudaram a elaborar essa parte do plano de governo. E nesse plano de governo que a gente contempla, hoje em dia, eu acho o Senai que faz um trabalho extraordinário. O meu sobrinho, filho do meu irmão André, que está aqui, fez Senai e saiu do Senai empregado. Só que a gente também entende que tem aquele jovem que ele não quer, porque a gente vive numa era da inteligência artificial, da tecnologia de informação. Então, assim, eu preciso trazer para Matão. Eu conversei com esse amigo, a gente fez um estudo. Em 6 meses de governo, se eu crio a incubadora de startups, eu tenho em Matão pelo menos 40 startups. Quanto eu vou gerar de emprego? Pelo menos 400 empregos. E aí, dentro disso, das startups, eu tenho que fazer o quê? Fomentar o quê? A preparação dessa mão de obra. Eu tenho, por exemplo, um amigo que trabalha numa empresa de tecnologia aqui em Matão, e ele falou para mim o seguinte, outro dia ele falou assim para mim, olha, Alexandre, se eu tivesse aí pelo menos mais 20 ou 30 funcionários, eu tocaria a empresa muito bem. Eu tenho demanda, mas não tenho como contratar porque não tenho aqui. Entendeu? Não, nós vamos criar a incubadora de startups e ali dentro as próprias startups vão ser incentivadas a formar essa mão de obra. Né? E hoje a gente tem uma geração, Maria, que é a geração nem, né, que eu falo, a geração que nem trabalha e nem estuda. Nós temos hoje, pelo menos em Matão, mais de 9 mil, olha só esse número, mais de 9 mil jovens que hoje estão aí, ou não estão no mercado de trabalho, ou não estudam. Então a gente vai pegar essa molecada, vai trazer para cá e falar, não, vamos estudar, porque se você pega... Todo mundo está hoje a tecnologia, né? Você tem demanda para engenharia de informação, para criação de softwares, todos os setores. Os setores estão se informatizando, né? Então, nós vamos fazer isso. Nosso plano de governo contempla isso, a criação de uma incubadora de startups. Eu acho que aí no primeiro ano, se a gente abrir um edital, a gente traz pelo menos 40 startups para Matão. E essas startups vão formar nossas mãos de obra. Eu particularmente conheço o Parque Supera, em Ribeirão Preto, não sei se você conhece, e tem também o Inova Prudente, em Presidente Prudente, que são iniciativas, muitas vezes da Prefeitura, ou então da Prefeitura, juntamente com o Governo do Estado, que fomentam a inovação e tecnologia e, consequentemente, a geração de empregos também, né? É isso mesmo, porque volta-se muito Matão. Matão nós temos o agronegócio, eu acho que é importantíssimo. Mas nós também temos anular o outro. Anular o outro, entendeu? A gente consegue, por exemplo, nós temos startups, por exemplo, em São Carlos, que prestam serviços relevantes para a Marquesã. Por que essas startups não estão aqui? Então, você alia o agronegócio, que é a nossa vocação, com a tecnologia, que é o que nós temos hoje. Com certeza. Mas, candidato, como alinhar o desenvolvimento econômico sem perder para a desigualdade social? É importante a pergunta. Formação. Então, como é que você desenvolve, como é que você forma, como é que você trabalha isso? Você precisa formar essas pessoas. Você precisa criar situações, Maria, para que essas pessoas elas possam ter condições. Porque como é que se faz assim? Eu às vezes, me chegam muitos amigos empresários, muitos amigos que são da área de recursos humanos, eles me mandam lá vagas de emprego. E muitas vezes eu não consigo indicar um currículo ou alguma coisa que aquela pessoa não tem qualificação. Como é que você inibe a desigualdade social? Você formando pessoas e dando para ela oportunidade de mercado de trabalho. As pessoas, Maria, elas não querem que eu dê uma cesta básica. Elas querem poder
elas terem o seu dinheiro para ir lá no mercado escolher a marca de arroz que ela quer comer. Então, assim, mas como é que você faz isso? Eu formo uma pessoa, eu dou oportunidade de trabalho para ela e ela vai lá e compra a própria comida dela. Então, desigualdade social, assim, eu tenho um plano para educação muito legal, muito para a formação de pessoas, porque desigualdade social, você só se combate com formação, com educação, não tem outro meio. Bom, candidato, a educação é algo fundamental, né? Eu queria entender quais são as suas propostas para a educação infantil e também para o ensino básico. Maria, a educação é uma das prioridades do nosso governo. A gente tem um plano de educação que foi fomentado, que foi articulado com pessoas da área, com professores, com mestres, com doutores. Eu vi recentemente, né, que as pessoas falam muito sobre a questão mas o colégio militar. Né? Eu, basicamente, é uma opinião minha, eu não concordo com o colégio militar. Tá? Por quê? Porque eu acredito que é um modelo que já foi provado que o custo é maior daquilo que se tem e que os resultados não atingem aquilo que é esperado. Eu acredito muito no potencial do ensino de forma integral. Né? Nós temos algumas escolas em Matão. Eu estudei no CAIC, no ensino integral, há muitos anos atrás, e eu entendo que quando você incentiva que as escolas elas tenham a educação em tempo integral, a criança está ali, ela está estudando, ela está tendo aula de reforço, depois no outro período ela vai almoçar, ela vai ter um lanche, ela vai ter um suco, mas depois ela vai ter teatro, ou ela vai ter aula de reforço de matemática, ou ela vai conhecer sobre ciência, ou ela vai conhecer sobre empreendedorismo, né, alguma coisa diferente. Então, assim, no nosso plano de governo contempla que todas as escolas municipais elas têm o ensino de tempo integral à disposição. Todas elas. De onde vem o dinheiro? O dinheiro vem do orçamento que é possível fazer. Né? Você faz ali uma pequena alteração de receita hoje, mas o próprio governo do estado hoje ele incentiva que as escolas elas sejam de ensino integral. Né? Para a questão, você me falou a questão do ensino médio, foi isso, né? Ensino infantil e ensino básico. Ensino infantil e ensino básico. Você tem que fazer o quê? Você tem que incentivar hoje. Eu tenho uma pessoa que está no nosso partido, inclusive, que é a Rose. Ela infelizmente não continuou candidata, ela me passou uma série de informações que ela vive o ensino infantil hoje. Né? Hoje, por exemplo, hoje falta no ensino infantil professores que sejam professores para alunos especiais, por exemplo. Então, falta isso dentro das escolas de ensino infantil. Nós temos também hoje uma prioridade do plano de governo para a educação, que é o quê? Que é você incentivar e você valorizar o profissional da educação. Porque muitas vezes, Maria, você percebe que o que demanda uma cidade, uma escola, uma creche, um hospital ou uma UBS? Quem que está ali na ponta? É o profissional, é o concursado que está ali, ou que trabalha. Então, e eu percebo que Matão precisa valorizar muito os profissionais da área de educação. Eu conheço a Rose, a nossa amiga, professora, ela fala muito sobre isso. Você percebe hoje que não existe um plano de carreira dentro. O Fábio está aqui, que é o meu vice. O Fábio tem 30 anos de serviço público municipal. Hoje nós não temos um plano de carreira dentro de nenhuma área da prefeitura, mas nem na área de educação, como outras cidades têm. Araraquara tem um plano de carreira para professores e para profissionais da área de educação, e Matão não tem. Então, é trabalhar a ponta. Né? Nós vamos trabalhar, vamos investir no ensino integral, nós vamos investir na unidade, na questão do ensino básico, no ensino infantil. Nós temos hoje, voltando para essa questão do ensino infantil, nós temos hoje uma demanda por creches muito grande. Então, as mães não têm onde deixar as crianças. Diariamente, as pessoas me param na rua, você não consegue, a gente não tem essa autonomia para conseguir uma vaga, né? Mas você tem uma demanda. Como é que eu vou resolver isso? Vou resolver isso como outras cidades que têm uma gestão mais eficiente e moderna resolveram. E como é que eles estão fazendo isso? Fazendo parcerias. Então, por exemplo, lá no Jardim Brasil, onde você mora, se tiver ali dentro, se a creche não atender a demanda, eu vou fazer parceria com a igreja. Eu vou lá falar com o padre. O padre tem um salão paroquial? Tem. Eu vou colocar os profissionais, a gente vai criar uma estrutura lá e lá que vai ser creche. Porque tem que ser desse jeito. Você vai criar parcerias. Vocês fazem um trabalho fantástico aqui no terceiro setor. Tal. Mas eu tenho que ser parceiro. Então, eu vou ser parceiro. Se lá no Jardim Brasil estiver faltando creche, eu vou criar uma creche lá.
até eu poder construir uma nova ou até poder criar vagas lá com parceria com a igreja, ou com as associações, com as ONGs, enfim, criar parcerias. Por exemplo, se eu tiver creche particular e eu não tiver condições de atender a demanda, eu vou comprar vaga nas creches particulares. A lei me permite fazer isso. O que eu não posso é deixar uma mãe que tem uma criança e não tem onde deixar a criança. E eu frequento um restaurante aqui, tem lá 2 ou 3 mãezinhas, coitadas, elas trabalham até 10, 11 horas da noite e não tem onde deixar seus filhos. Então, não se construiu nenhuma creche em 8 anos. Você entregou do Laranjeiras, que já tinha começado a construir, e nesses últimos 4 piorou. Você tem uma escola, no Nova Cidade, né? Quem está lá no Nova Cidade há muito tempo não se constrói, não tem que ser prioridade. Então, nós temos 4 pontos. Né? A criação de 4 creches em 4 regiões da cidade diferentes, onde não tiver creche, mas que eu tiver a possibilidade de construir parcerias com as ONGs ou parcerias com as igrejas, eu vou fazer, e não é questão nenhuma, é só você ir lá, você regulamenta isso, você coloca profissionais ali dentro, você usa a estrutura, salão paroquial, enfim, e acontece. É assim que tem que ser, você tem que ser parceiro, faz acontecer. Paralelo à educação, quando a gente fala sobre cultura, a gente vê que foi feito muitos investimentos nos últimos anos. O que você pretende fazer de diferente em relação à cultura em Matão? Eu acho que a cultura em Matão teve avanços importantes, né, inclusive nessa gestão. Né? Primeiro, quando a gente fala sobre cultura, eu vou entrar agora no ápice da questão da preservação do nosso patrimônio histórico. Tá? Então, eu vou fazer um adendo sobre cultura. Eu tive recentemente, lá na estação ferroviária, lá em cima, que vai para o Passo Túnel da Liberdade, ali, que vai lá para o Bairro Alto. Ali a gente tem um orçamento de R$1.200.000 que foi empenhado para fazer a restauração daquele espaço, da estação ferroviária, e não tem nada lá. Eu fui com o meu irmão que está aqui, nós temos lá usuário de droga, morador de rua, e não tem um tijolo reformado lá dentro. Eu estive lá dentro, eu vi, eu gravei, eu filmei, eu mostrei. E você teve ali um investimento de R$1.300.000 que até agora ninguém sabe como é que aconteceu. E um monte de material jogado lá, material de construção jogado. Bom, aquele local, desde quando eu era menino, lá atrás, aquele local ali é para você ter um centro cultural. Você tem que criar um centro cultural naquele local ali. Né? E aquele local hoje, veio o recurso, veio o dinheiro, que se colocou a placa lá, pode passar lá que tem uma placa lá, e não se fez nada. Então, primeiro ponto, terminar essa obra. Ali você vai ser um centro cultural. Agora, nós tivemos uma obra aqui que ficou 20 anos parada pelo mesmo partido que está aí. Foram eles que paralisaram a obra, foram eles que deixaram a obra abandonar, eles gastaram e eles retomaram. Né? Eles só estão terminando o que eles começaram, não estão fazendo nada diferente. E no que eles começaram, que eles estão terminando, se deu origem ao SEC, Centro de Educação Complementar, que é aquele ali na Vila Pereira, que ficou muitos anos. Eles mesmos deixaram abandonados e eles mesmos agora vão terminar, estão terminando. Então, você tem que ser centro cultural. Só que, Maria, você tem que descentralizar a cultura. Quando você vai lá no Jardim Paraíso, por exemplo, lá no extremo da cidade, você não tem ali uma atividade cultural. As pessoas não sabem o que é uma peça de teatro, não sabem o que é uma oficina de artes plásticas. Então, você tem que descentralizar a cultura. Eu acho que nós temos, assim, os equipamentos, como eu disse, né, ali, como eu disse, a questão ali da estação ferroviária, os equipamentos têm que ser usados, né, mas você precisa descentralizar a cultura. Eu vou levar a cultura... Tem um trabalho, um projeto fantástico, sobre cultura itinerante. Então, assim, você vai para o bairro, você vai para a praça, você vai montar ali tenda, você vai ensinar as crianças, você vai fazer oficina. E não acontece isso aqui em Matão, né? Quando tem alguma atividade, ou na Casa da Cultura ou aqui no Lago. Sim. Enfim, né? Cinema nos bairros, eu acho muito importante. Você faz parcerias aí, ó. Tem Vale do Rio Doce, tem projeto Petrobras, tem projeto... Matão teve uma vez só cinema nos bairros. Você tem que... Não é que eles têm que fuçar. Onde você tiver pulverizar, trazer coisa onde tiver projeto, temos que colocar. E, ao lado do SEC, haveria também a construção de um teatro. Podemos esperar uma construção de um teatro no seu governo? Podemos esperar se eles já não tiverem excluído do projeto, porque existe um projeto ali que era o Teatro de Arena, né? Do lado do SEC ali, você tem um Teatro de Arena e você tem uma construção. Mas me parece que isso já está excluído do projeto. Isso aí não consta mais. Né? Então, você vai precisar viabilizar, vai entender qual que é a engenharia, se aquilo ali ainda é possível fazer, se você consegue recuperar aquela estrutura que está ali para poder fazer isso. Da minha parte, eu tenho que ter... Chegou a hora de Matão ter um teatro. Nós não temos teatro.
Né? Você viaja, você vai nos lugares, eu gosto de peça de teatro, eu gosto e você não tem. Você usa o Cine Teatro Matão aqui quando usa, entendeu? Então, pode se esperar. Se ainda não... Aqui, né, o compromisso é que se aquela estrutura ainda ela for viável do ponto de vista estrutural, da minha parte vai ser um teatro. Só que no que nós temos que pensar? E aí a gente volta para a tese que eu bato. Parceria público-privado. Entendeu? Parceria com as empresas. Ali ia ser o museu da indústria, né? No governo do Schettini, o governo anterior, ele concedeu ali, depois tiraram a concessão, ia ser o museu da indústria ali. Aí teve vários técnicos que foram lá, não, dá um museu legal, isso, aquilo, aquela coisa. Depois aí o atual governo falou, não, eu vou terminar o SEC, tirou a concessão e começou a reconstruir de novo e terminar. Mas é perceptível que ali dá para fazer um teatro muito bonito, muito legal, do lado ali, e tem que ser usado. Se aquela estrutura estiver apta, nós vamos fazer. Agora uma pergunta um pouco mais ampla sobre finanças. A gente tem muitos projetos e muitas ideias em mente, mas como colocar tudo isso em prática sem comprometer as contas públicas, né? Como custear tudo isso? Maria, hoje nós temos 52% do orçamento que é comprometido com a folha, né? Quando você tem uma máquina inchada, o que é uma máquina inchada? Quando você tem uma máquina com muitos cargos de confiança, com muitas... E aqui não estou falando de hora extra de quem trabalha, mas hora extras às vezes inviáveis, que não estão trazendo benefício nenhum, ou às vezes terceirizações, você acaba comprometendo o orçamento. A prefeitura é igual à casa da gente. Quando você está numa situação legal, bacana, você vai lá, né, você faz um churrasco, toma uma cerveja, dá uma volta, faz isso aqui. Mas quando a coisa aperta, você vai fazer o quê? Você vai economizar. Né? Então, se eu não posso tomar cerveja, eu posso fazer churrasco, eu não vou fazer. Então, Matão tem um orçamento hoje muito bom. Nós temos um PIB de cidade turística. O orçamento da nossa cidade é um orçamento muito bom. Você precisa fazer alguns ajustes orçamentários na peça. O que é isso? Nós temos terceirizações hoje que nós pagamos quase 2 milhões de reais pela coleta de lixo. Eu, com 500 mil reais, faço dentro da prefeitura essa coleta. Eu compro 4 caminhões e faço. Entendeu? Como é que vai? Economizando. Tratando a prefeitura como se fosse a casa da gente. Então, você tem que ter ali essa visão. Não, por exemplo, hoje você tem aí, eu não vou precisar saber o número exato, mas a gente tem mais de 150 cargos de confiança comissionados. Né? Eu toco uma prefeitura com 30. São só secretário e adjunto. Por quê? Porque aí você economiza. E quando você economiza esse dinheiro, vai sobrar dinheiro para a educação, para a saúde, para construir. Então, você tem que ter uma visão de gestão. E essa visão de gestão é trazer economicidade para a gestão pública. É falar assim, peraí, o que é prioridade para mim? Por que eu tenho que ter uma empresa que está ganhando um contrato de 500 mil reais para cortar árvore e fazer varrição de rua, se eu posso fazer dentro da prefeitura e gastar 100? Conta isso. Né? Porque eu posso criar dentro da prefeitura uma frente de trabalho e gastar 100 mil reais, ou ter que pagar 500 reais para uma empresa terceirizada porque vai fazer o mesmo serviço. Então, e aí, minha querida, de grão em grão a galinha enche papo. Eu economizo no meu contrato, por exemplo, merenda escolar. A merenda escolar, a terceirização, o Fábio foi padeiro na padaria há muitos anos. Né? Eu abri uma ceia da merenda escolar na prefeitura de Matão. Você percebe que, se a prefeitura cuidar da merenda e fizer com qualidade, com nutricionista, com bons alimentos, tal, com fornecedores sérios, você toca a merenda escolar com menos da metade do que você gasta hoje. Mas faz terceirização por quê? Porque é mais fácil, eu terceirizo, né? Então tá bom. Não, eu acho que nós conseguimos ter uma gestão. Por exemplo, eu tenho uma tia, que é a minha tia Sueli, ela já é aposentada, mas ela continua na prefeitura. Ela é cozinheira, ela é da antiga cozinha piloto. Hoje, todos os funcionários da cozinha piloto, o Fábio está aqui e sabe disso, todos os funcionários da cozinha piloto, aqueles que eram padeiro, cozinheiros, auxiliares concursados, estão obsoletos, jogados em alguma repartição pública. A minha tia, Maria, ela fica lá no céu, lá em cima, e ela faz um café de manhã e uma tarde, só. Ela tem que fazer só um café de manhã e uma tarde, e ela fica o dia inteiro fazendo tricô. E aí ela foi falar com o secretário e falou, eu me sinto inútil. Eu estou ganhando salário, estou aqui dentro. O secretário falou para ela assim, não, você está ganhando seu salário, então fique lá. E aí acontece, eu tenho a mão de obra na prefeitura, eu tenho condições de ter, e essas pessoas elas estão obsoletas aí, elas estão jogadas. Não, a prefeitura de Matão diminuiu o número de terceirizações, diminuiu o número de gastos,
com cargo de confiança, enfim. E aí você consegue juntar dinheiro para fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Só que a gente vai enfrentar um problema muito sério, como eu já disse aqui, que o próximo prefeito de Matão, sendo esse, ou sendo eu, ou sendo qualquer outro, vai ter que pagar muito empréstimo. Então você tem aí todo um orçamento comprometido. Nós temos empréstimos, inclusive, que já está comprometido. Então você tem empréstimos, por exemplo, que foi aprovado pela Câmara, que compromete o orçamento de forma significativa. E são empréstimos que você não consegue deixar de pagar, porque você acabou que dando como calção o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Se eu não pagar a Caixa vai lá e bloqueia a conta da Prefeitura e pega o dinheiro dela. Então é o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é aquele dinheiro que vem do governo federal. Então você fez o quê? Eu dei como calção o Fundo de Participação dos Municípios. Por exemplo, a gente tem as lâmpadas de LED na cidade. Ficou legal, bacana. Eu vi recentemente o prefeito fazer uma observação. Não, eu troquei. É tudo empréstimo para pagar, meu amigo. Não trocou nada. Nós vamos pagar isso aí. As pessoas vão pagar na CIP isso daí. É tudo empréstimo. Né? O governo do Estado fez um aporte, ou o governo do Estado fez, mas nós emprestamos esse dinheiro do Desenvolve São Paulo e nós vamos ter que pagar esse dinheiro. Não tem almoço grátis. Entendeu? Mas as pessoas falam assim, mas se não for dessa forma, não acontece. Não, acontece. Acontece. Só que você tem que ter a responsabilidade de compreender que quanto mais eu ingesto orçamento, menos dinheiro só para me gastar para fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então, tem que ser assim, pegar a orçamento, vem cá. Fazer a listinha lá. Se eu não consigo comprar essa carne aqui, eu vou comprar essa mais barata. Então, eu vou comprar o frango. Então, eu vou comprar... É aquilo que você falou, né, candidato? Tratar a prefeitura como a gente trata a casa da gente. Justamente. E tem responsabilidade com o dinheiro público, né? Porque você tem que ter austeridade com isso. Então, por exemplo, eu vou dar uma outra observação para você. A gente gasta hoje quase R$300 mil de aluguéis. Que se eu tiver... eu gasto mais de R$300 mil de aluguéis com prédios obsoletos. A gente paga ali onde era a antiga Caima, ali subindo, né, a Rui Barbosa lá, R$20 mil num prédio que serve de depósito. Não, gente, nós vamos ter um lugar, nós vamos construir um lugar para parar de pagar aluguel. Para parar de pagar aluguel. Então, aí você vai começar a economizar, e é essa economia que vai trazer fôlego para a gente poder fazer os investimentos que são necessários. Sim. Um outro assunto muito importante, até fazendo um gancho com o que você disse sobre as lâmpadas que foram trocadas. Então, a gente tem iluminação em LED, a gente tem videomonitoramento, mas o que mais pode ser feito para deixar o cidadão ainda mais seguro em Matão? Perfeita pergunta, muito pertinente. Nós temos hoje 38 guardas municipais, de uma guarda municipal que está totalmente sucateada. Né? A Guarda Municipal ganhou recentemente, Maria, título de Polícia Municipal. Então, o STF teve uma decisão importante, que é decisão recente, que Guarda Municipal tem condições de ser Polícia Municipal. Matão hoje comporta pelo menos... Meu pai foi Guarda Municipal nos anos 80. Matão hoje comporta pelo menos por baixo 100 guardas municipais. Eu estou falando de 100 guardas municipais. Então, são aqueles que vão guardar os prédios públicos, mas são aqueles que vão fazer as rondas, são aqueles que vão estar nas escolas. 100 profissionais. Matão chegou a ter 80 guardas municipais nos anos 90. E hoje nós temos 38 guardas municipais, uma viatura e totalmente sucateada. Totalmente sucateada. Eles não têm bota para usar, eles não têm uniforme. Então, o investimento do nosso governo na área de segurança vai ser voltado para quê? Para investir na Guarda Municipal, criar um plano de carreira, valorizar os guardas municipais, mas investir na estrutura da Guarda Municipal. Então, eu tenho muita convicção. Eu conheço em Indaiatuba a Guarda Municipal, a melhor Guarda Municipal, uma das melhores do país é em Indaiatuba. E lá funciona muito bem. Lá tem poder de polícia, a Guarda Municipal trabalha, inclusive, na parte ostensiva, trabalha nos bairros, trabalha em parceria com a Polícia Militar. Então é isso que a gente pretende fazer. O nosso governo contempla a valorização dos guardas municipais, a contratação e abertura de concurso para contratar novos guardas municipais, mas paralelo a isso, investir. Porque não adianta eu contratar e não investir. Então, nós temos que ter... São Carlos tem um quartel legal, bacana, com uma infraestrutura. As guardas municipais, eles têm toda uma estrutura. Hoje, o guarda municipal em Matão, que já está autorizado a usar arma, inclusive, eles passam por treinamento, autorizações, enfim, não vai pegar uma arma e dar para um guarda municipal. Ele vai passar por todo um treinamento, enfim. Se ele tem autorização ou não. A guarda tem autorização de usar, mas ele vai passar por treinamento se ele pode usar. Aqueles que têm são de uso pessoal. Ele tem um porte de uso pessoal. Então, eu conversei com recentemente que me mostrou o sapatão dele, o coturno dele, que estava furado e não tem.
Então, nós vamos investir na Guarda Municipal. Quando você investe na Guarda Municipal, você investe na segurança pública da cidade e, paralelo a isso, você cria outros programas, né? Por exemplo, parceria com a própria Polícia Militar para atividade delegada. A atividade delegada é muito importante, porque você pega o próprio governo do Estado, ele auxilia na atividade delegada. Então, o que é atividade delegada? Aquele policial que tiver de folga, não estiver trabalhando, se ele quiser prestar serviço para o município, a prefeitura paga uma parte, o Estado paga outra, ele vai lá e faz, e vai fazer. Então, o dia de folga dele, ele quer trabalhar, ao invés de ficar fazendo outras atividades, não, ele vai trabalhar para a prefeitura. E aí, qual que é a moral dessa história? A moral dessa história é que, se eu tiver um policial na atividade delegada, o Estado pode me ceder o quê? Não pode me ceder, além a estrutura dele, que é a viatura, combustível, enfim. Então, você está vendo como que aponta? Eu pago só a hora para ele, mas o Estado me fornece a viatura, me fornece o combustível, e dá para fazer. Tudo que é necessário, entendeu? E para encerrar o nosso bate-papo, eu queria entender como você imagina Matão no futuro. Por qual Matão você vai lutar pelos próximos 4 anos? Maria, eu quero uma cidade boa para que os jovens não precisem ir embora daqui. Eu tive oportunidades, através da educação mesmo, né? Porque eu venho de uma família, meu pai ele é um metalúrgico aposentado, a minha mãe é dona de casa, mas eu quis estudar. Então, eu tive várias oportunidades de conhecer vários lugares, e eu penso numa cidade em que eu consiga ficar na cidade, que os jovens consigam estudar. Eu penso, o nosso plano de governo, eu falo isso, eu tenho um plano de governo para avançar 40 anos em 4. É ousado isso. Mas o plano de governo numa cidade, uma cidade que pensa em oportunidade para a juventude, uma cidade que pensa em mobilidade urbana, uma cidade que pensa em sustentabilidade do meio ambiente, uma cidade que pensa em avançar em vários aspectos, uma cidade que seja humana, mas que seja moderna, né? O nosso slogan de campanha, Maria, ele fala Alexandre Decinck, prefeito, Fábio Rondoni, vice, porque Matão pode mais. Eu acredito que Matão pode mais em vários aspectos, em gerar emprego, em criar uma cidade que nós temos uma educação que funciona. Como eu disse, eu tive a oportunidade de conhecer vários estados do país. E eu digo uma coisa para você com toda a franqueza do mundo. Quando eu viajo, eu sinto saudade de Matão. Porque você chega, a nossa cidade é abençoada, as nossas ruas são abençoadas, a nossa infraestrutura. Eu conheci o extremo do Maranhão, para você ter uma ideia, né? Eu conheci vários lugares do país. Mas quando você retorna a Matão, você percebe a cidade que nós vivemos. Então, eu acho que a cidade pode mais. Acho que a gente pode avançar em vários aspectos. Investir na juventude, investir em tecnologia, gerar emprego, baratear água, fazer mobilidade urbana, investir na sustentabilidade ambiental e, acima de tudo, acreditar nas pessoas. Matão pode mais. Candidato, muito obrigada pela sua participação, por despender o seu tempo aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Rotaract. Agradeço também você que nos acompanhou até aqui. Te convido a assistir os demais episódios dessa série e acompanhar também o Rotaract nas redes sociais, Facebook e Instagram. Muito obrigado. Eu quero agradecer, né, ao Rotaract, você, Maria, o Cássio e os demais aqui. Eu acho que é um momento muito bacana, muito pertinente. Fiquei muito à vontade para a gente poder debater vários assuntos. Eu acho que é isso. O importante do processo eleitoral não é quem vence ou quem perde. O importante do processo eleitoral é poder ter oportunidade de debater os temas que são importantes para a nossa população. Que vença a democracia, que vença o melhor projeto. E eu quero agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Com certeza, candidato. Muito obrigada.